Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 21, Halloween. Na manhã de Halloween, eles acordaram com o cheiro de abóbora assada flutuando pelos corredores. O professor Flitwick anunciou em feitiços que achava que eles estavam prontos para começar a fazer objetos voarem, algo que todos estavam morrendo de vontade de tentar desde que o viram fazer o sapo de Neville voar pela sala de aula. Draco revirou os olhos ao ver as pessoas ficarem animadas com coisas tão fáceis. Sério, alguns de vocês vieram de uma família bruxa e ainda ficam animados com um simples feitiço de levitação. O professor Flitwick colocou a classe em pares para praticar. O parceiro de Draco era Theodore, o parceiro de Pansy era Daphne, o parceiro de Harry era Seamus Finnegan, o parceiro de Ron era Hermione. Draco olhou para eles. Era difícil dizer se Ron ou Hermione estava mais bravo com isso. Ela não falava com Harry ou Ron, desde o dia do duelo. Agora não se esqueça daquele movimento legal de pulso que estávamos praticando. Guinchou o professor Flitwick, empoleirado no topo de sua pilha de livros como sempre. Svee-Flick, lembre-se Svee-Flick. E dizer as palavras mágicas corretamente também é muito importante. Nunca se esqueça do mago Barufio, que disse S em vez de F, e se viu no chão com um búfalo no peito. Draco suspirou e casualmente sacudiu sua varinha, Wingardium Leviosa. A pena começou a flutuar no ar. Olha só, o Sr. Malfoy conseguiu. Gritou o professor Flitwick. Theodore conseguiu levantar a pena, mas não muito alto. Apenas se concentre, é simples. Draco disse. Ei, nem todo mundo é um gênio como você. Theodore rosnou. Preciso ensinar ciência básica a eles. Draco pensou. Como a maioria dos bruxos são educados em casa, eles não aprendem muitas coisas como ciência. Draco nunca percebeu que as magias básicas de Theodore eram tão ruins, considerando que ele era muito bom em transfiguração e outras magias. Bem, todo mundo tem uma fraqueza, eu acho. Foi muito difícil para muitos outros alunos também. Harry e Seamus balançaram e sacudiram, mas a pena que eles deveriam estar enviando para o céu ficou na mesa. Seamus ficou tão impaciente que a cutucou com sua varinha e ateou fogo nela. Harry teve que apagá-la com seu chapéu. Ron, na mesa ao lado, não teve muita sorte. Wingardium Leviosa. Ele gritou, agitando seus longos braços como um moinho de vento. Você está dizendo errado. Draco ouviu Hermione estalar os dentes. É um Wingardium Leviosa, faça o gar bonito e longo. Então faça isso, se você é tão inteligente, Ron rosnou. Hermione arregaçou as mangas do vestido, acenou a varinha e disse, Wingardium Leviosa. A pena dele subiu da mesa e ficou pairando cerca de 1 metro acima de suas cabeças. Oh, muito bem, gritou o professor Flitwick batendo palmas. Todos vejam aqui, a senhorita Granger também fez isso. Draco sorriu olhando para Hermione que parecia muito feliz, fofa e inteligente. Theodore olhou para Draco, que estava fazendo uma cara estranha e sussurrou. Não olhe muito para ela, você parece assustador. Draco reagiu e tossiu tentando esconder o rosto. Depois da aula de poções, Draco foi para a aula de herbologia com outros alunos da Sonserina. Hoje eles tinham herbologia com os da Grifinória. Draco estava feliz por poder sentar com Hermione naquela aula, já que os da Sonserina não tinham muitas aulas com a Grifinória, e mesmo que tivessem, em aulas como poções e feitiços eles não podiam sentar juntos já que eles geralmente tinham que formar duplas com outro aluno da sua própria casa. Draco foi para a aula e olhou ao redor mas Hermione não estava lá. Ele sentou em uma cadeira vazia e a aula começou. Draco esperou por 15 minutos mas ela ainda não apareceu. De repente algo atingiu Draco, ataque merda. Como pude ser tão descuidado? Hoje, devido àquele sonho estranho, esqueci-me de todo o incidente. Draco olhou feio para Ron. Esse filho da puta deve ter dito alguma coisa para ela. Ron sentiu um arrepio repentino na espinha. Ei, o que aconteceu? Harry perguntou a Ron. Não sei, de repente sinto que algo ruim vai acontecer. Ron disse. Draco se acalmou, ficar bravo agora não ia resolver as coisas. Ele primeiro teria que tirar Hermione do banheiro feminino. Então ele não se importava com o que o Troll fizesse, o professor provavelmente o impediria. Então sua única preocupação principal agora era Hermione. Assim que a aula acabou, Draco saiu da casa de Theodore e dos outros e correu rapidamente para o banheiro feminino. Mas depois que ele chegou lá fora ele não sabia o que fazer. Devo entrar? Draco pensou, não, invadir o banheiro de uma garota é muito estranho. O que eu faço? Draco disse em voz alta. Com licença, posso ajudar? Uma voz surgiu. Draco virou a cabeça e viu Parvati Patil, a garota da Grifinória que tentou impedir os Sonserinos de tirarem sarro de Neville, olhando para ele. Nada. Draco disse e começou a se afastar. Espere, eu posso usá-la. Ei, tem uma coisa, você pode me ajudar com isso? O que foi? Ela perguntou. Ela não teve muita impressão de Draco, ela gostou dele primeiro, como muitas outras garotas em seu dormitório, mas depois de um tempo com o incidente do Remembral, sua preferência por ele caiu um pouco. O professor Snape está ligando para Hermione para falar sobre suas anotações, mas ela está no banheiro. Você pode informá-la sobre isso, por favor? Ela pensou por um tempo e assentiu. Claro. Ela entrou e Draco esperou no canto esperando. Depois de um tempo Parvati saiu do banheiro e foi embora. Quase 10 minutos depois, Hermione saiu. Seu rosto estava molhado como se ela tivesse acabado de lavá-lo e seus olhos estavam ligeiramente vermelhos e inchados. Ela estava caminhando em direção ao escritório de Snape quando Draco a puxou. O que você está fazendo, Draco? Ela perguntou. Por que o professor Snape me chamou? O que professor Snape? Mas Parvati disse que você... Era mentira, Draco disse olhando para ela. O quê? Hermione ficou surpresa, me solta. Eu achei estranho quando ouvi isso. Estranho, como? O professor Snape nunca me chamava para falar sobre meu dever de casa, ele apenas dizia algo maldoso na aula quando me entregava o bilhete se houvesse algum erro. Ha ha ha. A vida de um grifinório na aula de poções é realmente interessante.
Draco disse imaginando o que aconteceria se ele tivesse acabado na Grifinória. Perseguir Hermione seria divertido, mas não sei sobre os outros. Você não disse por que me comprou aqui. Hermione perguntou olhando para Draco que estava ocupado imaginando coisas. Não posso deixar você de mau humor no banheiro feminino, posso? Draco disse, mesmo que você queira chorar, faça isso no seu quarto, por que no banheiro? É estranho. Hermione estava se sentindo um pouco feliz quando ouviu a primeira frase, mas ao ouvir a última parte, seu rosto rapidamente se transformou em uma carranca enquanto ela pisava na perna de Draco com força. Inteligência artificial. O que foi isso? HMPH. Foi tudo que ele recebeu em resposta, enquanto a outra parte continuava pisando em seus sapatos. Ok. Sinto muito. Draco disse, vamos, quero te mostrar algo interessante. Eu não vou para o salão, disse Hermione. Quem disse que iríamos para o salão? Draco a arrastou para a sala comunal da Sonserina. Uau! Hermione olhou ao redor da sala comunal da Sonserina. Comparada à sala comunal da Grifinória, que ficava em uma torre, a Sonserina tem uma vibração mais aconchegante. O tema de cor principal de toda a sala era verde. Hermione olhou ao redor das belas esculturas na mobília, a janela que estava manchada de verde devido ao lago de repente da janela. Um peixe como uma criatura nadou. É legal, não é? Hermione assentiu. É completamente o oposto da sala comunal da Grifinória. Acho que sim, já que você está na torre e nós estamos nas masmorras. Draco disse. Ei, você tem que me prometer que não vai mostrar a outros grifinórios o caminho para a sala da Sonserina, ok? Hermione pareceu confusa. Por quê? Você sabia o caminho para a sala comunal da Sonserina antes? Não, Hermione balançou a cabeça. Havia uma maneira de você adivinhar? Não. Então você percebe, não é? É parecido com um segredo aberto. As pessoas sabem sobre ele, mas não sabem onde ele está. A maioria das pessoas é isso. Will, então você não terá problemas por me trazer aqui? Hermione perguntou, pois não queria que Draco tivesse problemas por causa dela. Não se preocupe. Draco disse dando um sorriso tranquilizador. Os veteranos têm suas aulas e os calouros não dirão nada se eu disser para não fazerem isso. Por que você me trouxe aqui então? Ela perguntou. Bem, em vez de ir ao banheiro, acho que este será um bom lugar para sentar e conversar comigo. Draco disse, nós somos amigos, não somos. Então por que não vem até mim quando um problema aparecer? Eu sempre estarei aqui para você. Hermione não disse nada e olhou para baixo. Ela não queria que Draco visse seu rosto corado. Draco olhando para ela pensou que ela ainda estava chateada. Então ele rapidamente foi para seu quarto e comprou um presente para ela. Aqui, pegue isso. Draco deu uma pequena caixa que estava toda embrulhada em fita. Hermione, que nem percebeu que Draco tinha saído por um tempo, olhou para cima e viu uma caixa toda embrulhada em fita. O que é isso? Hermione perguntou. Um presente. Draco respondeu casualmente entregando-lhe a caixa. Acabei de descobrir que seu aniversário foi no mês passado, então comprei um presente para você. Como você descobriu? Hermione sabia que não tinha contado a ninguém sobre seu aniversário até agora. É segredo. Draco disse piscando, que tal você abrir seu presente primeiro? Hermione olhou para o presente que estava todo embrulhado com uma fita. Ela não sabia como abrir o presente. Então ela apenas puxou a corda que estava pendurada. Assim que ela puxou a corda, a fita se desdobrou e começou a flutuar para cima, dobrando e rasgando-se. Hermione olhou para a fita e ficou surpresa. Depois de um momento de rasgá-la e prendê-la, a fita escreveu Feliz Aniversário, Hermione, e se apagou em chamas. Legal, experimentei alguns encantos e formações e criei isso. Hermione assentiu. Era muito bonito de se ver, mas o triste é que ele pegou fogo, então ela não pôde ficar com ele. Ela olhou para a linda caixa de cristal em sua mão, que tinha uma tampa em cima. Havia uma gravura no cristal que claramente dizia Perfumes Noitop por Draco Malfoy. Hermione olhou para Draco que estava sorrindo para ela. Recentemente, criei uma poção que poderia ser usada como perfume. Draco explicou a ela todos os usos dos perfumes e ela ficou muito impressionada. Esta é a versão prévia, já que eles só começarão a vender o perfume depois de um mês. Draco disse, então você é a primeira pessoa a receber essa pessoa. Primeira pessoa? Hermione perguntou franzindo as sobrancelhas. Com Pansy e Daphne por perto, ela não acreditava que era a primeira pessoa a receber o perfume. Sim, você é o primeiro. O pai me enviou isso ontem mesmo para eu dar uma olhada no design do frasco de perfume. Draco disse, e já que era seu presente de aniversário, eu queria que fosse especial de certa forma. Eu vou acreditar em você por enquanto. Hermione disse inquieta. Por que você não tenta então? Ela sentiu e colocou um pouco de perfume na mão e o cheirou. O perfume cheirava a rosas, o que significava que ela estava sentindo algo por alguém e seu coração estava palpitando por causa disso. Hermione corou. Ei, qual é o cheiro? Draco perguntou novamente. Você não sente o cheiro? Ela perguntou em voz baixa, mas Draco a ouviu. Sei sentir o cheiro do que estou pensando, então para mim, tem cheiro de lavanda, pois estou calmo e feliz agora. Hermione finalmente entendeu que o perfume tinha um cheiro diferente para cada pessoa, dependendo do humor. Então ela suspirou aliviada. O meu também tem o mesmo cheiro, ela disse. Draco se inclinou em sua direção, aproximando-se de seu rosto. Tem certeza de que não tem cheiro de rosas? Hermione corou ao ver Draco se aproximando, então ela deu um passo para trás. Eu te disse, tem cheiro de lavanda. Tudo bem. Então o que você acha? Você acha que o perfume vai vender bem? Draco perguntou. Sim, todas as pessoas gostam de cheiros diferentes em momentos diferentes, e isso claramente faz o mesmo e cheira de uma forma reconfortante. Então ninguém terá problemas com o cheiro se você usá-lo. É como aquele bolo que comemos, você nunca pode errar com ele. Hermione disse.
Eu pensei o mesmo também, Draco disse sorrindo. Eu me inspirei naquele bolo, queria poder usar esse slogan também. Mas as bruxas naquela padaria são muito assustadoras e não nos deixam usar o slogan da família delas. Ha ha ha. Hermione começou a rir ao ouvir isso. Ei Draco, por que você deu o nome de Noitopé Poção? Isso não é exatamente o oposto de poção? Não tem um bom senso para nomes. Draco bofou. Ha ha ha. Hermione finalmente parou de rir depois de um tempo. A ideia do seu perfume é muito boa. Acho que você deveria adicionar um catálogo de algum tipo, que contenha o cheiro que cada humor traz, para que as pessoas possam saber sobre ele. Essa é uma ótima ideia. Draco assentiu. As pessoas têm o direito de saber que cheiro estão sentindo, então combiná-lo com o perfume é ótimo. Além disso, obrigada pelo presente. Hermione disse, quando for seu aniversário, eu te enviarei um presente. O meu é dia 5 de junho. Draco disse, então você está se sentindo bem agora? Sim. Obrigada. Hermione disse, foi aquele Weasley, não foi? Draco disse, eu quero dar um soco na cara dele agora mesmo. Não se preocupe, não é culpa dele. Hermione disse, eu sempre tenho um tom autoritário na minha voz, espero que todos se saiam tão bem quanto eu. Estou surpresa que você não tenha fugido depois que nos conhecemos. Eu acho fofo. Draco disse, o que é? Seu tom mandão. Draco disse sorrindo, uma garota tentando provar que é tão boa que nem percebe que está se esforçando demais. É muito fofo. Hermione bateu em Draco com a perna. Idiota. Não, estou falando sério. Draco disse provocando-a. Ok, já que você não quer ir para o salão, então podemos comer aqui. Capítulo 22, Troll. A sala comunal da Sonserina sempre tem alguns doces e biscoitos para lanches, e o chá pode ser preparado a qualquer hora. Ambos, depois de comerem chá e comerem lanches, foram para fora. Já era tarde, então Draco estava acompanhando Hermione de volta para a sala comunal. Sinto muito por fazer você perder a festa de Halloween. Hermione disse. Ela se sentia mal por Draco ter perdido a festa por causa dela. Não se preocupe com isso. Draco disse, na verdade, eu odeio o Halloween. Por quê? É o cheiro de abóboras. Tenho certeza de que o salão inteiro está cheio disso. Draco disse. Ele não gostava do cheiro de abóboras, na verdade, ele odiava o gosto também. Draco não era muito exigente com sua comida, mas a abóbora era a única coisa que ele mais odiava. Hahaha, você parece uma criança. Hermione começou a rir. Enquanto caminhavam, de repente ouviram um grito alto. O que foi isso? Hermione olha para a fonte da voz. Provavelmente um troll, mas por que diabos ele está aqui? Merda. Já que não havia ninguém dentro do banheiro, o troll pode ter começado a andar para outros lugares em busca de comida e veio aqui. Draco pensou consigo mesmo. Houve outro grito. Draco tinha certeza de que era uma menina. Ei, vamos checar. Hermione disse. Parece que alguém está com problemas. Bam. Eles ouviram um barulho alto de algo batendo. Não, não vamos fazer isso. Draco não queria colocar Hermione em perigo. Tenho certeza de que seja o que for, o professor vai lidar com isso. Hermione queria ir ajudar, mas logo ouviram um rosnado que não parecia humano, e do canto, duas pessoas vieram correndo. Um era Theodore e o outro era uma garota que ele nunca tinha visto antes. Draco. Theodore gritou quando viu e veio correndo em sua direção. Troll chegando. Merda. Hermione, volte. Draco disse olhando para ela, pegando sua varinha. Podemos fugir dele? Não, eu só usei um slipper e jinx. Ele vai me alcançar em breve. Theodore chegou até Draco respirando pesadamente. Ele olhou para a garota e disse, Cho, você vai com Hermione, nós cuidaremos disso. Não, eu não vou deixar vocês aqui. Hermione disse olhando para a garota, você deveria ir embora, talvez ligar para o professor. Não. A garota disse tremendo, mas parecia pronta para lutar. Meninas, não é hora de discutir, sabem? Draco disse, voltem, eu sou um gênio e o outro bem. Ele ainda está acima da média, então podemos cuidar disso. Eu odeio você, disse Theodore suando, mas ele está certo. Pelo menos recue para poder tentar alguns feitiços. Theodore sabia que garotas teimosas como Hermione não iriam embora em uma situação como essa, então o melhor que ele podia fazer era fazê-las recuar um pouco. A garota se entreolhou e assentiu. Ambas se afastaram um pouco. Sabiam que se ficassem ali seriam apenas um incômodo, mas talvez pudessem ajudar por trás. Batida batida, o barulho do troll caminhando se aproximava cada vez mais. Então Cho? Draco olhou para Theodore. Não é bem assim. Theodore disse, eu não fui o único a passar uma noite inteira com a moça, sozinho. Tchê, como você se meteu em problemas? Não sei. Theodore disse, mas posso lhe garantir que mesmo que sobrevivamos, Pansy e Daphne provavelmente matarão você. O troll saiu do canto quebrando o canto da parede com seu enorme bastão. Um troll é uma criatura mágica de força prodigiosa e imensa estupidez. Na verdade, eles são tão estúpidos que eles realmente tiveram uma nota de reprovação em exames de magia nomeada em sua homenagem. Trolls possuem magia rudimentar. Mesmo que eles sejam considerados extremamente estúpidos, eles ainda têm a inteligência básica de um homem das cavernas. Eles comem humanos, então isso era algo para se observar. Então o que sabemos sobre Trolls? Theodore perguntou. Bem, é uma besta nível XXXX, então é perigosa pra caralho, Draco disse olhando para Troll na frente deles. E provavelmente vai nos comer depois de nos matar. Draco pela primeira vez desejou que o grande Harry Potter estivesse aqui. Ele fez as coisas parecerem tão fáceis nos filmes e livros, mas realmente não é. Uma besta de nível XXXX é muito perigosa, especialmente um troll que tem 12 pés de altura e está carregando um morcego extremamente grande e pontudo. Normalmente, um troll pesa 1 tonelada, então você sabe que ele é poderoso. E para completar, ele pode repelir alguma magia também. O troll rugiu e começou a correr na direção deles. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Draco disse e ambos se dirigiram ao troll. De findo. Draco tentou golpear o troll, mas só arranhou um pouco sua pele. Filho da puta idiota. Theodore, gelo Draco gritou.
Theodore assentiu e acenou com sua varinha. Aguamenti. Sua varinha disparou água da ponta, encharcando o troll. Glácio. Draco lançou um feitiço fazendo a água congelar ao mesmo tempo que o feitiço de Theodore. A água congelou fazendo o movimento do troll parar por um tempo. Draco sabia que as coisas ainda não tinham acabado. Ele estava tentando bolar um plano para machucar o troll. Theodore não conhecia muitos feitiços e Draco também não era muito melhor. E novamente eles estavam contra um troll cujo corpo repelia algumas das habilidades de ligação que eles conheciam. Stupef vai funcionar? Theodore perguntou. Draco balançou a cabeça. Você conhece impedimenta? Sim. Mas você acha que eu posso prendê-lo por muito tempo? Eu não sou tão bom com isso. Theodore disse. Um pouco seria suficiente. O gelo se estilhaçou e quebrou. Ah! O troll rugiu. Ele estava realmente bravo e veio correndo em direção a eles rapidamente. Impedimento. Theodore disse que estava prendendo o troll, mas o troll se libertou em uma fração de segundo e jogou o bastão na direção deles. Arresta o momentum. Draco gritou fazendo o bastão diminuir a velocidade, mas eles ainda tiveram que desviar. O bastão pousou perto do pé das meninas, fazendo-as gritar. Draco sabia que se tivesse se esquivado do morcego sem usar o feitiço, o morcego provavelmente os atingiria e os mataria. Draco estava realmente irritado agora. A voz dentro de sua cabeça começou a agir de novo. Ele estava dizendo a Draco para rasgar o troll da cabeça aos pés. Mas felizmente Draco saiu disso bem rápido. Mesmo que a raiva ainda estivesse lá, ele estava no controle dela. O troll estava vindo em direção a eles quando de repente alguém apareceu por trás. Ei, troll idiota. Era a voz de Harry. Ele jogou uma pedra no rosto do troll. Eu odeio isso. Ron disse jogando uma pedra no rosto do troll. Tendo uma chance, Draco se levantou apressadamente e gritou. Deprimo. O chão abaixo do troll rachou. Merda. Draco xingou. Mas felizmente devido ao peso do troll o chão desabou fazendo o troll cair, mas ele só ficou preso na metade devido à sua barriga gorda. O troll estava resmungando tentando se soltar. Essa foi por pouco, disse Theodore. Onde estão os professores quando você precisa deles? Theodore pensou que Draco iria rir, mas ele estava olhando para o troll com raiva. Theodore olhou para o troll e viu que ele tentava se levantar. Ele franziu a testa. Trio incêndio. Draco cantou fazendo as roupas do troll pegarem fogo. O troll gritou, mas não houve muito dano. Na verdade, ele estava lutando mais para sair. Pense idiota. Talvez se você não tivesse interferido, aqueles dois perdedores poderiam tê-la salvado. Mas não, você teve que interferir e como dizem, o destino vai morder sua bunda quando você tentar mudá-lo. Hermione estava destinada a conhecer o troll, então ela o fez. No livro era. Merda, o livro. Draco se virou para as meninas e acenou com sua varinha locomotor. O enorme morcego do troll foi erguido no ar. Todos estavam olhando para o que Draco estava fazendo. Devido ao tamanho do bastão, Draco estava usando muito mana. Ele levantou o bastão pelo menos 1,5 metros no ar. Ele balançou suas varinhas em direção ao troll mirando em sua cabeça. Assim que fez isso, o morcego saiu voando em direção ao troll com muita velocidade. Como o troll estava lutando para sair, cego pelo fogo, ele não conseguia ver o que estava por vir. De repente, o morcego veio em direção ao seu pescoço e todos ouviram um estalo alto. O morcego caiu no chão e o troll parou de lutar. Todos estavam se perguntando se o troll havia desmaiado ou estava morto. A fumaça do incêndio se dissipou e ele finalmente foi revelado. O troll estava morto. Seu pescoço estava completamente quebrado, mas devido à sua pele grossa, o pescoço ainda estava no lugar. Apenas o osso estava para fora e a cabeça estava pendurada do outro lado. Draco sentou-se mal conseguindo se segurar. Hermione e Cho entraram correndo. Cho foi checar Theodore e Hermione foi em direção a Draco. Você está bem? Sim, só um pouco cansado, disse Draco. Sinto muito, eu fui inútil. Hermione disse com um tom triste. Se eu tivesse aprendido algum feitiço ofensivo, eu poderia ter ajudado. Não se preocupe. É para isso que estou aqui. Draco disse sorrindo. Hermione não disse nada e olhou para o troll. Não olhe para ele está morto. Draco disse que não queria deixar cicatrizes em Hermione quando ela era jovem. Eu já vi. Hermione disse, não se preocupe, estou bem. Draco assentiu e se levantou lentamente com a ajuda de Hermione. Harry e Ron estavam olhando para o corpo do troll. Theodore se aproximou e ajudou Draco. Bem, foi uma boa ideia. Sim, mas estou morto de cansaço. Eu também. Acho que realmente deveria considerar fazer exercícios. Eles se aproximaram e olharam para o troll. Obrigado. Cho disse olhando para Draco. Está tudo bem, Draco respondeu assentindo. Ele não estava com vontade de flertar com ninguém agora. Depois de quase um minuto, uma batida repentina e passos altos fizeram os 5 olharem para cima. Draco ainda estava agachado, sem olhar para eles. A professora McGonagall tinha entrado correndo no local, seguida de perto por Snape, com Quirrell fechando a retaguarda. Quirrell deu uma olhada no troll, soltou um gemido fraco e sentou-se no chão, apertando o coração. Senhor Malfoy, o que o senhor está fazendo? Disse a professora McGonagall com raiva. A única coisa útil que o troll tem é seu bigode, vou levá-los para poções. Draco respondeu casualmente. Ele ainda estava no calor do momento e a raiva não havia diminuído completamente. Snape tossiu. Draco, chega. Só o último. Draco disse, arrancando o último fio de cabelo do troll e se levantando. Snape olhou atentamente para o troll. Morto, ele disse. A professora McGonagall estava olhando para eles com um olhar zangado, especialmente Draco. Draco nunca tinha visto tão zangada. Seus lábios estavam brancos. O que diabos você estava pensando? Disse a professora McGonagall com fúria fria na voz. Harry olhou para Ron, que ainda estava parado olhando para baixo. Você tem sorte, não foi morto. Por que não está no seu dormitório? Snape lançou um olhar rápido e penetrante para Harry. Harry olhou para o chão. Então ele olhou para Draco. Então uma pequena voz surgiu. Por favor, professora McGonagall.
Era Hermione tentando levar a culpa, mas Draco apareceu na frente dela. Era eu queria alguns bigodes de troll para minha poção e queria praticar meus feitiços. Eu queria alguns bigodes de troll também, e aprendi esse feitiço de ligação que eu queria tentar. Theodore disse parado ao lado de Draco. Draco olhou para Theodore e o outro lado fez o mesmo também. Theodore olhou de volta para a professora McGonagall e continuou. Eu não sei sobre os outros, mas a senhorita Chan e a senhorita Granger estavam saindo do banheiro quando o troll entrou correndo. Então elas não tiveram escolha a não ser ficar aqui. A professora McGonagall olhou feio para eles e depois para Harry e Rony, querendo ouvir qual era a desculpa deles. Harry estava gaguejando sobre o que dizer quando Hermione veio de trás de Draco e disse. Eles provavelmente estavam querendo me avisar, já que fiquei no banheiro por um longo tempo. Certo, Harry? Harry e Rony assentiram, pois era realmente verdade. Draco olhou feio para Hermione que olhou de volta para ele. Draco não conseguia entender por que ela ajudaria esses dois, especialmente Ron que a fez chorar. Mas então ele se lembrou, ela é uma das boas. Então ele apenas revirou os olhos e olhou para Snape, na esperança de que ele o ajudasse a sair dessa confusão. Draco, Theodore, sigam-me. Snape disse, professora McGonagall, eu os levarei de volta e os punirei. Claro, eles são filhos da sua casa, professor Snape, mas terei que relatar ao diretor sobre esse comportamento imprudente. Snape deu um sorriso rígido e assentiu um pouco. Ele se virou, jogando sua capa para trás e indo embora. Draco deu uma última olhada para Hermione e piscou para ela, antes de sair com Snape e Theodore. Hermione queria dar um soco nele, já que ele nunca ficava sério em nenhuma situação. Draco também olhou para Quirrell que estava agindo de forma fraca. Eu vou te matar com minhas próprias mãos. Draco jurou para si mesmo. Capítulo 23. Consequências. Você está bem? Snape perguntou friamente. Estou bem. Draco disse, só usei muita magia. Eu ainda tenho que puni-los por sua imprudência, então vou deduzir 10 pontos de cada um. Snape disse sem nem mesmo se virar. Mas vocês ainda conseguem derrotar um troll adulto sozinhos, então 15 pontos serão concedidos a cada um de vocês. Theodore e Draco sorriram. O que você realmente estava fazendo lá? Snape perguntou. Eu derrubei suco de abóbora em Granger e Chan, então fomos ao banheiro para ajudá-los. Theodore respondeu. E depois que vimos o troll, queríamos lutar com ele. Theodore sabia como os outros reagiriam ao ouvir que Draco estava lutando, em parte por um bruxo nascido trouxa, então ele teve que salvar sua pele. Mas não se esqueceu de lançar a Draco um olhar de você me deve. Por que você iria querer lutar contra ele? Snape bufou. Não me diga que você realmente quer os bigodes dele? Eu queria testar minha força. Você sabe das expectativas que meu pai tem para mim. Draco disse, eu queria verificar se eu consigo corresponder a isso ou não. Você realmente sobreviveu. Snape disse sarcasticamente, você pode ir agora, mas eu não consigo lidar com Dumbledore. Você teria que inventar uma desculpa melhor do que eu queria lutar contra isso. Depois disso, Draco e Theodore voltaram para o quarto e adormeceram rapidamente, pois estavam muito cansados. Na manhã seguinte, na sala comunal da Sonserina, Draco estava sentado no sofá sendo importunado por duas garotas de ambos os lados. Draco, como você pôde? Você poderia ter morrido. Pansy disse com uma voz preocupada e irritada. Draco, seu cérebro foi nocauteado pela sua varinha ou você caiu de uma vassoura? Daphne disse com raiva também. Você acha que lutar contra um troll é uma coisa sensata a se fazer? Eu disse que sinto muito, não disse? Nossa, o que vocês, garotas, querem de mim? Draco estava ficando um pouco irritado devido a toda a insistência que ele estava ouvindo desde a manhã. Draco, continue falando e eu mandarei uma carta para a tia Narcisa, ela cuidará das suas palhaçadas. Pansy ameaçou Draco, fazendo calar a boca imediatamente. Ei, Pansy não precisa envolver a mãe nisso, ok? Draco disse olhando para Pansy com um olhar lamentável. Eu te disse, eu só lutei contra o troll porque Theodore estava sendo perseguido por ele. E como não era possível fugir de um troll, não tivemos escolha a não ser lutar. Deixem ele ir, meninas. Theodore disse relaxando no sofá. Não tivemos escolha. Você poderia ter continuado correndo depois de atacá-lo, disse Daphne. Sim, mas Potter e os outros também chegaram. Então se fossemos embora, o troll provavelmente os mataria, disse Theodore. Desde quando você começou a se importar com Potter? Pansy bufou. Desde que ele era uma Horcrux. Draco pensou consigo mesmo. Embora o que Theodore dissesse fizesse sentido na realidade, ele não estava tentando salvar Potter e Weasley. Em vez disso, ele só queria matar ou, no mínimo, machucar o troll. A voz em sua cabeça começou a agir de novo. Mas como Draco estava cauteloso com isso, depois do que aconteceu com Weasley, ele conseguiu se recompor e controlar sua raiva. Isso ainda o fazia agir diferente, mas pelo menos ele não estava sendo controlado sem pensar por sua emoção. Daphne e Pansy, vendo o Draco silencioso, não continuaram a discutir e foram até ele. Ambas sentaram-se de cada lado. Draco, eu sei que você deve estar irritado com a nossa insistência. Pansy disse, mas você sabe que só estamos fazendo isso porque estávamos preocupados com você. Sim. Ontem depois da aula você simplesmente desapareceu e mais tarde descobrimos que você estava lutando contra o troll. Daphne disse, estávamos preocupados. Draco olhou para os dois, suspiro. Sinto muito. Não pensei em como vocês se sentiriam, mas vocês têm que entender que eu não lutaria contra um troll, só porque eu queria me exibir. Pansy e Daphne assentiram. Ok, já que seu pequeno drama acabou. Theodore disse, como você sabia que lutamos contra o troll? Todo mundo sabe sobre isso. Daphne disse, ontem quando estávamos saindo do salão depois que o professor Quirrell entrou gritando sobre o troll. Nós tínhamos acabado de sair do salão quando de repente o troll caiu pelo teto. Foi muito assustador. Todos nós sentimos que o troll ia cair em cima de nós. Pansy disse, mas o professor Flitwick usou um feitiço que fez o troll ficar preso no teto e nós ouvimos suas vozes. Então todos sabiam depois de ouvir minha voz?
Theodore perguntou. Você não, seu idiota. Pansy disse Draco. Depois de ouvir a voz de Draco e ver o troll lutar, os outros alunos da Sonserina começaram a torcer por Draco e como você não estava no salão, eles presumiram que você também estava com ele. O rosto de Theodore começou a escurecer, mas Draco não estava rindo dele. O que houve, Draco? Daphne perguntou. Nada, eu só percebi que fui descuidado. Eu não me importei muito com o meu entorno quando lutei. Se o professor Flitwick não estivesse lá, eu poderia ter colocado todos vocês em perigo também. Draco disse suspirando. Está tudo bem, Draco. Pansy disse tentando animar Draco. Estamos seguros, não estamos? É, e nós conseguimos ver você derrotar aquele troll quando ele parou de lutar. Daphne disse, foi incrível. Todo mundo estava elogiando você. Sim, até Dumbledore fez isso. Daphne disse. Dumbledore? Draco perguntou. Sim, ele disse que você era inteligente. Daphne disse. Draco não acreditou que Dumbledore o elogiaria, então olhou para Pansy para confirmar. Bem, não foi necessariamente um elogio quando o teto quebrou e ouvimos sua voz. Dumbledore murmurou inteligente. Ele disse isso silenciosamente, mas aqueles que estavam perto dele ouviram. Draco assentiu, isso ele podia acreditar. Ele olhou para Daphne que estava sentada ao lado dele. Daphne era como uma fangiro louca na maior parte do tempo, já que ela exagerava em cada elogio sobre ele e atacava qualquer um que dissesse algo ruim. Não era uma característica ruim, mas podia ficar estranho às vezes. Coisas assim sempre criam um muro entre amizades, mas Draco não disse nada a ela. Isso era algo que ela precisava superar, ela mesma. Draco acreditava que com a amizade ao longo do caminho ela mesma removeria o muro depois que eles se aproximassem. Então, como você acabou com Chan? Draco perguntou olhando para Theodore. As meninas ficaram surpresas. Chan, quem? Cho-chan, o segundo ano da Corvinal. Draco respondeu. Como Theodore pôde ficar com aquela garota bonita? Daphne disse não acreditando em Draco, ouvi dizer que ela rejeitou muitos caras esse ano, até os bonitos. Tenho certeza de que ela não estaria disposta a sair com ele. É, como cara de coelho pode acabar com ela. Pansy disse. Tchê, eu nunca disse que estou namorando ela. Theodore disse ficando irritado. Draco estava perguntando como eu acabei me encontrando com Chan ontem? Ela estava com você? Pansy perguntou, ao que Draco respondeu com um aceno de cabeça. HMPH. E o que eu disse ontem ao professor Snape era verdade. Eu derramei um pouco de suco de abóbora nela, então eu a ajudei a ir ao banheiro, mas assim que ela entrou, ela voltou correndo com o troll a perseguindo. Theodore disse, depois disso nós corremos, mas o troll nos alcançou rápido. Então eu usei um feitiço para fazê-lo escorregar no chão e nós viramos as esquinas para encontrar vocês. Draco assentiu, seu palpite era bem parecido. Mas a pergunta mais importante é... Theodore sorriu maliciosamente. O que você estava fazendo com a senhorita Granger sozinha? Daphne e Pansy voltaram ao modo interrogatório e olharam para Draco, que estava começando a suar um pouco. Draco, você pode explicar? Pansy disse. Nós. Quero dizer, Draco estava correndo atrás de uma desculpa. Depois de quase uma hora explicando que ele estava apenas dando a ela um presente de aniversário. Ambas as garotas finalmente o deixaram ir. Suspiro. Isso é realmente um pé no saco. Draco suspirou saindo do corredor em direção à biblioteca. Hoje era sexta-feira, então Hermione e Draco tiveram sua pequena sessão de estudos lá. Você está tendo algum problema, Sr. Malfoy? Draco se virou para olhar de volta para o dono da voz e não era outro senão Dumbledore. É bom ser jovem, ele disse fazendo uma cara de reminiscência. Boa tarde, diretor. Draco disse sem jeito. Não precisa ficar nervoso, Sr. Malfoy. Dumbledore disse, eu não vou lhe machucar. Draco acalmou seus nervos. Então você está aqui para falar sobre ontem, diretor? Parece que você estava esperando por isso. Dumbledore disse olhando para frente, caminhando pacificamente. Draco já havia se acalmado completamente e retornado à sua calma normal. Bem, eu esperava que você me ligasse para seu escritório, mas não pensei que você me confrontaria aqui. Então vamos direto ao ponto, certo? Dumbledore disse, que tal você me contar o que aconteceu ontem? Nada muito para ser exato, eu estava acompanhando minha amiga de volta para o dormitório quando meu outro amigo entrou correndo com um troll nas costas. Então não tivemos escolha a não ser atacar. Draco disse casualmente, mesmo assim, eu não esperava que ele morresse tão facilmente. Dumbledore olhou para Draco, a vida é uma coisa muito frágil, Sr. Malfoy. Eu sei. Então você está bem? Ouvi dizer que você estava fraco ontem depois da situação. Usei muita magia, só isso. Draco disse, então estou sendo punido? Tudo que você fez foi lutar para proteger a si mesmo e seus amigos, então não posso puni-lo. Dumbledore disse soando sábio, e não foi sua culpa que o troll apareceu do nada, então não podemos culpá-lo por isso. Então isso significa que não vou ser punido? Sim, Sr. Malfoy. Dumbledore disse. Mas da próxima vez, espero que não haja de forma imprudente. Vou tentar, Draco disse. Diretor, posso lhe pedir um favor? Vai depender do seu pedido, Sr. Malfoy. Dumbledore olhou para Draco imaginando o que ele iria pedir. O bastão do troll. Draco disse, posso pegá-lo? Por que você precisaria disso, Sr. Malfoy? Eu queria guardar isso como uma lembrança da primeira fera de nível XXXX que derrotei. Draco respondeu. Ontem, depois da luta, Draco percebeu que o taco era feito de sequoia, o que ele precisava naquele momento. Claro, mandarei entregar para você, Sr. Malfoy. Dumbledore não perguntou mais nada. É isso por hoje, Sr. Malfoy. Não vou mais incomodá-lo. Ele disse virando a esquina e desaparecendo. Draco suspirou ao ver Dumbledore partir. Ele ficou surpreso por ele não ter levantado uma questão sobre a espada da Grifinória. Talvez ele não saiba que ela desapareceu ou saiba de algo, mas não disse. De qualquer forma, esse velho é muito problemático para se lidar. Draco entrou na biblioteca e viu Hermione, Harry e Rony fazendo o dever de casa. Parece que o destino os uniu, de uma forma ou de outra.
Draco sentou-se preguiçosamente em frente a Hermione e bocejou. Harry e Ron olharam para Draco e começaram a arrumar a mochila. Vejo você mais tarde, Hermione. Eles disseram e foram embora olhando feio para Draco. Ontem Theodore não tentou salvá-los, indiretamente apontou o dedo para eles, então esses dois podem estar bravos com ele. Parece que alguém tem novos amigos. Draco disse fazendo cara de mal. Não consigo evitar ficar com ciúmes. Calha a boca. Hermione olhou para Draco. Você está bem? Por que eu não estaria? Você ficou meio estranho depois que matou aquele troll. Ela disse. Achei que você estivesse triste por causa disso. Triste porque matei um troll que estava tentando nos matar? Draco disse. Eu não sou desse tipo. Além disso, mesmo que tenha parecido estranho depois que fiz isso, eu sabia que não era culpa ou tristeza. Era como um sentimento de incompletude. Hermione olhou para Draco tentando entendê-lo. Ontem, depois de ver o troll morto, ela também se sentiu estranha e se perguntou o que Draco poderia estar sentindo, já que foi ele quem fez isso, mas olhando para ele parece estar lutando um pouco com isso também. De qualquer forma, falando em trolls, como vocês se tornaram amigos de Potter e Weasley? Draco perguntou mudando de assunto. Eles se desculparam comigo mais tarde e bem, já que vieram me avisar sobre o troll, eu os perdoei. Vendo Draco revirar os olhos, ela perguntou. O que você teria feito? Eu também os teria perdoado, mas é isso. Eu não seria amigo deles, Draco disse. Ser amigo de pessoas que foram más com você parece estúpido para mim, mas ei, meu pensamento é diferente do da maioria das pessoas da minha idade e estou feliz que você finalmente tem amigos na Grifinória. Esse era o verdadeiro sentimento de Draco. Mesmo que ele não gostasse de Harry e Rony, com eles lá pelo menos as pessoas não podiam intimidar muito Hermione. Hermione sentiu uma mistura de emoções ao ouvir Draco, mas depois de ouvir suas últimas palavras ela não disse nada, mas se sentiu aquecida por dentro. Além disso, da próxima vez que Weasley disser algo maldoso para você, eu o jogarei na frente do trem, Draco disse sorrindo atrevidamente. Ok, ele é meu amigo agora, então esqueça o passado, ok? Hermione disse sorrindo um pouco. Tudo bem se você diz. Draco balançou as mãos preguiçosamente, mas você tem que me prometer que nossa sessão de estudos não será perturbada por eles. Draco sentiu um pouco de inveja em seu coração, mas não era uma inveja normal também. Era semelhante às vozes em sua cabeça, mas dessa vez estava tentando afogá-lo em ciúmes. Draco sabia que algo estava errado, então antes de tentar controlar. Eu prometo. Hermione assentiu. Ao ouvi-la, Draco se sentiu calmo e aquela sensação estranha desapareceu. Capítulo 24. Quadribol. Ao entrarem em novembro, o tempo ficou muito frio. As montanhas ao redor da escola ficaram cinza-gelo e o lago como aço gelado. Todas as manhãs o chão ficava coberto de geada. O porteiro, Hagrid, podia ser visto das janelas do andar de cima descongelando vassouras no campo de quadribol, enrolado em um longo sobretudo de pele de toupeira, luvas de pele de coelho e enormes botas de pele de castor. A temporada de quadribol havia começado. No sábado, Pansy jogaria sua primeira partida após semanas de treinamento, Grifinória contra Sonserina. Se Grifinória vencesse, eles subiriam para o segundo lugar no campeonato da casa, e mesmo se perdessem, isso não afetaria Sonserina de forma alguma, já que Sonserina está no topo do campeonato da casa. Todos tinham certeza de que, a menos que algo inesperado acontecesse, Sonserina ganharia a taça da casa. Pansy estava trabalhando muito duro, pois não queria decepcionar Draco e Snape, eles lhe deram uma oportunidade e muito apoio. Então ela tem praticado dia e noite no tempo frio. O concorrente de Pansy, Harry, também estava trabalhando duro e agora, devido ao apoio de Hermione, ele conseguia terminar sua lição de casa a tempo e se concentrar mais no treinamento. Quadribol era realmente a coisa mais irritante do mundo. Há 700 maneiras de cometer uma falta de quadribol e todas elas aconteceram durante uma partida da Copa do Mundo em 1473. Os apanhadores geralmente eram os jogadores menores e mais rápidos, e os acidentes mais sérios de quadribol pareciam acontecer com eles e, embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol, sabia-se que os árbitros desapareciam e apareciam meses depois no deserto do Saara. Draco teve que aplaudir as pessoas que, mesmo sabendo dessas coisas, ainda participavam desse jogo idiota. Finalmente está pronto. Theodore e Draco esticaram as costas. Hoje, eles finalmente conseguiram completar o antídoto. Após meses de extensa pesquisa, a poção estava finalmente completa. Os ingredientes foram alterados para outros mais baratos e o efeito mudou muito, fazendo com que o efeito da poção durasse quase um dia inteiro. E como todo o composto foi alterado, a nova poção não pôde ser detectada pelo Ministério da Magia. Draco estava secretamente experimentando a poção com seu sangue, e ele finalmente obteve o resultado que queria. A poção agora estava transformada na versão permanente. Originalmente, Draco havia completado a poção 2 dias atrás, mas devido a ele ter que testar secretamente, ele atrasou a conclusão da poção. Depois de beber a poção, Draco agora tinha controle total sobre ela. Então, no futuro, mesmo que alguém o obrigasse a beber Veritaserum, o efeito não duraria nem um segundo. Para comemorar a conclusão da poção, eles pediram muita comida com corujas, já que a poção era um segredo. Apenas os dois comemoraram e comeram até nunca mais quererem ver comida na vida. Após a pequena celebração, Draco saiu da sala comunal em direção ao escritório de Snape. Snape o havia chamado para ser um assistente para trabalhar em uma nova poção que ele estava fazendo. A poção deveria ser um antídoto para a maioria dos tipos de veneno. Draco bateu na porta e um som sombrio veio de dentro. Entre. Draco entrou para ver que Snape não estava trabalhando na poção, mas estava em sua cadeira. Draco foi se sentar na cadeira próxima. Ele olhou para as calças rasgadas de Snape e a perna sangrando. O que aconteceu, padrinho?
Draco perguntou, embora já tivesse adivinhado. É um ferimento pequeno. Ele respondeu, já que você já viu, trabalharemos na poção em outro momento. Claro, mas o corte parece profundo. Você quer uma poção de cura? Draco perguntou. Você tem uma? Draco assentiu e tirou uma poção de sua bolsa. Sua bolsa também era uma bolsa encantada que podia carregar muitos itens e Draco, sendo um pocioneiro, ele colecionava duas coisas diferentes, poções e ingredientes. Então, para fazer isso, ele sempre carregava muitas poções e ingredientes com ele. Poção de cura era uma poção rara e cara, já que a maioria das pessoas não sofre ferimentos sérios frequentemente e mesmo se sofressem, eles poderiam curar usando magia, menos que fosse afetado por algum tipo de veneno. Draco entregou-lhe a poção. Snap pegou a poção da mão de Draco e bebeu metade da poção e derramou a outra metade no ferimento. A poção geralmente fechava o ferimento e o anestesiava, mas o efeito não era o mesmo que o que a moça ruiva usou nele em seu sonho. Os ferimentos são maiores do que eu esperava. Com qual criatura você estava lutando? Draco brincou, mas tudo que recebeu foi um olhar sombrio e frio em troca. Tosse, vou embora agora. Draco disse se levantando. Boa escolha, da próxima vez lhe enviarei uma coruja quando precisar de sua ajuda, disse Snape. Na manhã da partida, tanto os Gryffindors quanto os Slytherins estavam animados. Pansy não estava comendo muito devido ao nervosismo. Pansy, você tem que comer, disse um cara acima do peso que era o batedor do time. Como você pode ter energia para derrubar as pessoas se você não come? Haha, deixa ele em paz, Rick. Marcus Flint disse, ela deve estar nervosa, já que é sua primeira luta. Daphne e as outras garotas estavam apoiando e animando-a, para aliviar seu nervosismo. Draco e Theodore não estavam por perto para o café da manhã, já que a refeição de ontem tinha começado a fazer sua mágica por si só. Às 11 horas, a escola inteira parecia estar nas arquibancadas ao redor do campo de quadribol. Muitos alunos tinham binóculos. Os assentos podiam ser elevados no ar, mas ainda era difícil ver o que estava acontecendo às vezes. Draco foi ao vestiário para falar com Pansy, já que ele tinha sentido falta dela no café da manhã. Ei, Pansy. Ele chamou Pansy, que parecia perdida. Pansy olhou para Draco e preguiçosamente se aproximou. Você finalmente gozou, hein? Desculpe-me pelo atraso. Draco olhou para Pansy, que não parecia nem um pouco motivada. Você está bem? Ele perguntou. Estou nervosa, não sei se vamos vencer ou não. Pansy disse olhando para Draco, eu não quero perder, Draco. Estou com medo. Suspiro. Que bobagem. Ele disse e a abraçou com força. Pansy perdeu o nervosismo e começou a ficar tímida. Ela queria empurrar Draco, mas ele a abraçava com muita força. Idiota. Ficar nervoso significa que você se importa, e é isso que mais importa. E se você ganhar ou perder, eu e os outros não nos importaremos. O que nos importa é você dando o seu melhor nisso. Pansy ficou em silêncio primeiro e então abraçou Draco de volta lentamente. Vou tentar o meu melhor. Draco a soltou do abraço, mas ainda assegurava. Vá pegar meu tigre, ou melhor, cobra. Ha. Eu vencerei por você. Pansy disse com determinação. Assobios vieram de dentro do vestiário. Draco e Pansy imediatamente se separaram, vendo os outros membros do time da Sonserina olhando para eles com olhares provocantes. Boa sorte. Eu vou assistir você do estádio. Draco disse correndo de volta, deixando a envergonhada Pansy sozinha. Draco subiu e se juntou a Daphne e Theodore. Como hoje era Grifinória contra Sonserina, Hermione estava do lado da Grifinória, mas ela veio desejar boa sorte a Pansy esta manhã. Ser amigo de alguém da casa rival é muito difícil, mas como nada de importante aconteceu, eles conseguiram manter sua amizade sob controle. Do lado da Grifinória, eles pintaram uma grande faixa em um lençol, dizia Potter para presidente, e havia um grande leão da Grifinória embaixo e a tinta brilhava em cores diferentes. Sonserinas, por outro lado, eram muito radicais. Daphne e as outras garotas tinham ajudantes profissionais para desenhar uma linda faixa na qual Go Pansy. Estava escrito em letras enormes e abaixo dela tinha uma imagem em movimento de uma cobra atacando um leão e lentamente o sufocando até a morte. Depois de ver a faixa chamativa, o lado da Grifinória ficou em silêncio por um tempo, mas logo continuou a torcer depois que os jogadores entraram no estádio. Madame Oosh estava arbitrando. Ela estava no meio do campo esperando pelos dois times, sua vassoura na mão. Agora eu quero um jogo justo e agradável. Todos vocês, ela disse, quando todos estavam reunidos ao redor dela. Monte suas vassouras, por favor. Ela disse. Os Sonserinos subiram em suas Nimbus 2000. Madame Oosh deu um forte toque em seu apito prateado. 15 vassouras se ergueram, alto no ar. Eles partiram. E a Goles é imediatamente tomada por Angelina Johnson da Grifinória, que excelente artilheira essa garota é, e bastante atraente também. Jordânia. Desculpe, professor. O amigo dos gêmeos Weasley, Lee Jordan, estava comentando a partida, observado de perto pela professora McGonagall. Draco não tinha muito interesse em geral, então ele estava apenas observando Pansy voar por aí tentando procurar o pomo. Devido a haver muitas vassouras e bolas voadoras, focar em uma única pessoa era muito mais fácil. Os Gryffindors começaram a marcar primeiro, mas logo os Slytherin jogaram seu jogo. Com um pouco de falta e uma boa vassoura, eles conseguiram amarrar os Gryffindor em pouco tempo e começaram a vencê-los logo. Pansy tinha feito um par de loop-de-loops para extravasar seus sentimentos e começou a procurar o pomo. Draco, pelo canto dos olhos, notou Harry lutando em sua vassoura. Então começou, hein? Draco olhou para Quirrell, que estava entoando feitiço, e para Snape, que estava usando um antifeitiço para manter Potter na vassoura.
Ao mesmo tempo, Pansy avistou o pomo e foi atrás dele. O pomo estava se movendo em um padrão aleatório, tornando mais difícil para ela pegá-lo. Naquele momento, Potter estava caindo da vassoura e mal conseguia se segurar nela. Draco encontrou algo estranho. O pomo estava se movendo ao redor de Potter como se quisesse que ele o pegasse, não Pansy. Draco focou no pomo, tentando ler o mana ao redor dele e seu palpite estava correto. O pomo estava sendo manipulado por alguém e estava tentando mudar seu curso. Draco percebeu algo. No livro, Harry pegou o pomo com a boca quando ele caiu da vassoura. Mas isso é impossível considerando a natureza do pomo de não se mover em um único lugar e esperar para ser engolido. Draco olhou ao redor, mas não viu ninguém que pudesse estar fazendo isso. Então um pensamento surgiu em sua cabeça: Dumbledore. Draco imaginou que Dumbledore queria aumentar a confiança de Potter fazendo-o vencer, então ele escolheu manipular o pomo. Sim, não há coincidências neste mundo. Draco pensou. Dumbledore pode querer apoiar Potter ajudando-o a trapacear, mas Draco não deixou. Ele começou a recitar seu próprio feitiço para manipular o pomo, embora fosse muito difícil assumir o controle total do pomo, mas ele ainda conseguia empurrá-lo aqui e ali, do lado da Grifinória. As pessoas estavam apontando para Harry em todas as arquibancadas. Sua vassoura começou a rolar e rolar, com ele mal conseguindo se segurar. Então toda a multidão engasgou. A vassoura de Harry deu um puxão selvagem e Harry se balançou para fora dela. Ele agora estava pendurado nela, segurando-se com apenas uma mão. Aconteceu alguma coisa quando Flint o bloqueou? Simo sussurrou. Não pode, disse Hagrid com a voz trêmula. Nada pode interferir com uma vassoura, exceto uma poderosa magia negra. Nenhuma criança poderia fazer isso com uma Nimbus 2000. Com essas palavras, Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Harry, ela começou a olhar freneticamente para a multidão. O que você está fazendo? Gemeu Ron, com o rosto pálido. Eu sabia, Hermione suspirou. Snap, olhe. Ron pegou o binóculo. Snap estava no meio das arquibancadas em frente a eles. Ele tinha os olhos fixos em Harry e estava resmungando sem parar. Mas então ele abaixou um pouco o binóculo e viu que Draco estava fazendo o mesmo. Ele estava resmungando algo semelhante a Snap com o olho fixo em Harry. Ele está fazendo alguma coisa, azarando a vassoura, disse Hermione. Eu acho que é Draco. Ron disse. O que você quer dizer? Olha, ele passou o binóculo. Ela olhou e viu que Draco estava cantando algo parecido, mas seus olhos não estavam exatamente em Harry, mas ao redor dele. Não é Snap. Você precisa de contato visual e Draco não está olhando para ele. Hermione disse defendendo Draco. Ron olhou para Hermione e não continuou a convencê-la, já que ela provavelmente acreditaria mais em Draco do que nele. Então o que fazemos? Deixe comigo, ela disse. Antes que Ron pudesse dizer outra palavra, Hermione desapareceu. Ron virou o binóculo de volta para Harry. Sua vassoura estava vibrando tão forte que era quase impossível para ele se segurar por muito mais tempo. A multidão inteira estava de pé, observando, aterrorizada, enquanto os Weasleys voavam para tentar puxar Harry com segurança para uma de suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura saltava ainda mais alto. Eles desceram mais e circularam abaixo dele, obviamente esperando pegá-lo se ele caísse. Marcus Flint pegou a goles e marcou 5 gols sem que ninguém percebesse. Vamos, Hermione, Ron murmurou desesperado. Capítulo 25. Quadribol PT. Hermione lutou para chegar até a arquibancada onde Snape estava e agora estava correndo pela fileira atrás dele. Ela nem parou para pedir desculpas quando jogou o professor Quirrell de cabeça na fileira da frente. Hermione olhou primeiro para Draco e então rapidamente correu em direção a Snape. Ela acreditava que Draco não faria algo assim mesmo que odiasse Harry e, de acordo com o que Hagrid disse, isso era magia muito negra, já que a maioria das magias comuns não seria capaz de afetar a Nimbus 2000. Enquanto isso acontecia, Draco estava em uma luta própria. O pomo estava ficando mais difícil de influenciar a cada segundo. O feitiço de Draco parecia lamentável contra o feitiço colocado nele, já que ele mal conseguia empurrá-lo. Theodore e Daphne estavam tão entretidos assistindo a partida que nem perceberam o canto de Draco. Hermione finalmente alcançou Snape. Ela se agachou, puxou sua varinha e sussurrou algumas palavras bem escolhidas. Chamas azuis brilhantes dispararam de sua varinha para a bainha das vestes de Snape. Snape levou talvez 30 segundos para perceber que estava pegando fogo. Um grito repentino lhe disse que ela tinha feito seu trabalho. Tirando o fogo dele para um pequeno pote em seu bolso, ela se arrastou de volta pela fileira. Snape nunca saberia o que tinha acontecido. Draco, que estava concentrado, ouviu o grito, mas não se virou. Ele sabia que devia ter sido Hermione quem ateou fogo na corda de Snape, fazendo a multidão gritar. Mas a distração foi o suficiente. No ar, Harry de repente conseguiu subir de volta na vassoura. Harry estava acelerando em direção ao chão. Pansy finalmente viu o pomo e foi em sua direção também. Pansy estava tão concentrada em pegar o pomo que nem percebeu Harry caindo em sua direção. Colidir, os dois bateram e caíram no chão. Felizmente eles estavam perto do chão, então nenhum dano maior foi causado. Todos estavam olhando para eles nervosamente quando de repente Pansy se levantou. Peguei o pomo. Pansy disse segurando o pomo na mão. Todos do lado da Sonserina começaram a aplaudir, mas Harry se levantou segurando os lábios que tinham um corte. Não, eu toquei primeiro. Ele disse, os aplausos diminuíram e todos ficaram confusos sobre o que estava acontecendo. Mas Draco, por outro lado, sabia. Madame Osh caminhou em direção a eles e os outros jogadores de ambos os lados também pousaram. Pansy estava olhando feio para Harry. Ela sabia que tinha pegado o pomo primeiro. Então como Harry pode ser a primeira pessoa a tocá-lo? Felizmente para esse tipo de situação, o pomo era encantado com memória flash e lembrava do toque da primeira pessoa que o manuseou, em caso de captura disputada. Madame Osh olhou para o pomo e, após confirmar com magia, encontrou o verdadeiro vencedor. A pessoa que pegou o pomo primeiro foi Harry Potter. Ela anunciou.
O rosto dos Sonserinos ficou sombrio e os da Grifinória começaram a aplaudir ruidosamente. Ele não pegou, apenas tocou com os lábios. Flint ainda estava gritando 20 minutos depois, mas não fez diferença. Harry não havia quebrado nenhuma regra e Lee Jordan ainda estava gritando alegremente os resultados. Grifinória venceu por 170 pontos a 80. Pomo vale 150 pontos. Draco, Theodore e Daphne foram até o vestiário para animar Pansy. Ei, Pansy, está tudo bem. Draco disse. Você jogou muito bem e Potter só venceu por uma mera coincidência. Draco estava bravo com sua própria fraqueza. Ele não conseguia fazer o pomo ficar sob seu controle como a outra parte fez. Draco tinha certeza de que essa outra pessoa não era ninguém menos que Dumbledore. Em Hogwarts, ele é o único bruxo poderoso que pode ter tal controle sobre o pomo sem nem estar presente e o único astuto o suficiente para fazê-lo. E Voldemort, o outro bruxo poderoso presente ali, estava muito ocupado tentando matar Harry do que fazendo dele um vencedor. Então foi sem dúvida o trabalho de Dumbledore. Pansy, anime-se. Daphne disse, todos nós sabemos que você pegou o pomo primeiro, mas que Potter conseguiu acidentalmente tocar o pomo com os lábios. Pug fácil se considerarmos habilidades, então você é muito melhor que Potter. Até Theodore entrou na conversa, mas às vezes acontecem coisas como a vassoura de Potter de repente saiu do controle, fazendo-o cair. Tenho certeza de que a sorte não estará com ele o tempo todo. Pansy olhou para seus amigos que estavam tentando animá-la. Estou bem, pessoal, só estou um pouco chateada, só isso. Como Draco me disse antes do jogo, eu dei tudo de mim, mas mesmo assim acabei perdendo devido a um acidente, então não posso deixar de me sentir um pouco triste. Tenho certeza de que você vencerá na próxima vez, disse Draco. Sim, coincidências não se repetem todo ano, disse Theodore. Pansy se animou muito agora, mas Draco ainda estava se sentindo um pouco amargo. O gosto de perder não era bom. Draco não sabia por quê, mas seu orgulho doía muito. A maioria das pessoas ficaria bem em perder para Dumbledore, já que todos literalmente o chamam de o maior mago branco de seu tempo. Então perder contra ele não é uma coisa vergonhosa, mas Draco se sentia diferente. Ele teve vontade de ir ao escritório de Dumbledore e questioná-lo sobre por que ele fez o que fez. Era apenas um jogo, mas por que ele tinha que se envolver nisso, só para fazer Harry vencer? Porque as coisas são sempre sobre Harry. Já que você quer brincar com fogo, você tem que saber que pode se queimar. Dumbledore, já que você quer controlar tudo, eu faria você perder exatamente aquilo que você deseja. Draco estava farto da manipulação e do controle. Enquanto isso, na cabana de Hagrid, Harry estava tomando uma xícara de chá forte na cabana de Hagrid com Rony e Hermione. Era Draco. Ron estava explicando, Hermione e eu ouvimos. Ele estava xingando sua vassoura, resmungando, ele não tirava os olhos de você. Não, Ron, eu disse que ele não estava fazendo nada. Hermione disse, foi Snape. Bobagem, disse Hagrid, que não tinha ouvido uma palavra do que tinha acontecido ao lado dele nas arquibancadas. Por que Snape faria algo assim? Harry, Ron e Hermione se entreolharam, pensando no que dizer a ele. Harry decidiu pela verdade. Descobri algo sobre ele, ele contou a Hagrid. Ele tentou passar por aquele cachorro de 3 cabeças no Halloween. Ele o mordeu. Achamos que ele estava tentando roubar o que quer que ele esteja guardando. Hagrid deixou cair o bule de chá. Como você sabe sobre o Fluffy? Ele disse. Fofinho? Sim, ele é meu. Comprei-o de um sujeito grego que conheci no pub ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar-o. Sim, disse Harry ansiosamente. Agora, não me pergunte mais nada, disse Hagrid rispidamente. Isso é ultra secreto, isso sim. Mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagem, disse Hagrid novamente. Snape é um professor de Hogwarts. Ele não faria nada do tipo. É Draco ou Snape? Ron disse novamente, posso te dizer isso com certeza. Por que Draco faria algo assim? Hagrid perguntou novamente, sabe, mesmo que ele seja um dos Malfoys, ele é um garoto gentil. Ele inventou e modificou poções que poderiam ajudar pessoas e até criaturas mágicas, ele compartilhou essas receitas de poções de graça, sem nenhum lucro também. Sabe, ele poderia ter feito uma fortuna com isso, mas ele deu tudo fora. Bem, tudo isso pode ser uma mentira, uma falsa pretensão, Hagrid. Ron disse, eu suspeito que ele seja tão gentil quanto finge ser. Ron, eu já te disse várias vezes antes, Draco não estava fazendo nada. Hermione começou a ficar brava com Ron. Desde que a escola começou você é quem continua causando problemas, você insultou ele e seus pais no trem depois que ele saiu. Então você acusou o amigo dele de roubar e então você foi em frente e insultou o pai dele na frente dele. Se eu tivesse que escolher quem é o cara mau entre você e ele, seria você. Ron queria dizer algo de volta, mas não conseguiu. Ela estava certa desde que ele viu Draco naquele dia no trem. Ele é quem está agindo como um cara mau, não Draco. Ok, parem com isso, rapazes. Harry disse vendo os dois brigando novamente depois de finalmente se tornarem amigos. Ron, Hermione está certa. Não podemos continuar culpando Draco por causa dos pais dele, já que ele não fez nada para nós e Hermione. Eu acredito que Ron também não estava tentando culpar Draco. Mas ele o viu azarando alguma coisa, não foi? Então não podemos ignorar esse fato também e Snape ainda é nosso principal suspeito. Estou dizendo a vocês, crianças. É impossível, o professor Snape não faria algo assim. Então por que ele tentou matar Harry? Gritou Hermione. Os acontecimentos da tarde certamente pareciam ter mudado sua opinião sobre Snape. Eu reconheço uma azaração quando vejo uma, Hagrid, eu li tudo sobre elas. Você tem que manter contato visual. Snape não estava piscando nem um pouco, eu vi. Era isso que Draco estava fazendo também. Ron murmurou ganhando um olhar furioso de Hermione. A azaração da vassoura é uma magia negra muito poderosa, Ron. Você realmente acha que Draco consegue fazer isso mesmo se quisesse? Hermione tentou explicar calmamente a Ron novamente.
Mas ele é um gênio, não é? Ron disse. Harry o empurrou um pouco e olhando para o rosto de Hermione ele rapidamente acrescentou. E eu também acredito que Snape fez isso. Estou apenas levando Draco em consideração. Estou dizendo, você está errado, disse Hagrid com veemência. Não sei por que a vassoura de Harry agiu daquele jeito, mas Snape não tentaria matar um aluno. Nem Draco na frente de todos os professores ali. Agora me escutem, vocês três, vocês estão se metendo em coisas que não lhes dizem respeito. É perigoso. Vocês esquecem daquele cachorro, e esquecem o que ele está guardando. Isso é entre o professor Dumbledore e Nicolau Flamel. Ahá, disse Harry, então tem alguém chamado Nicolau Flamel envolvido, não é? Hagrid parecia furioso consigo mesmo. Draco estava em sua mala cuidando de suas plantas. As plantas mágicas eram muito estranhas das plantas normais, já que algumas delas tinham consciência, algumas lutavam e algumas simplesmente destruíam. Hoje Draco estava limpando Bunsen Bulbs. Bunsen Bulbs eram plantas mágicas que saltavam por aí se não fossem contidas. O caule principal do Bunsen Bulbs é um bulbo roxo desproporcional, com um monte de folhas crescendo no topo. Os Bunsen Bulbs jovens são pequenos o suficiente para serem manuseados, mas os maduros podem atingir o tamanho de portas. Os Bunsen Bulbs podem ser agressivos quando se sentem ameaçados. Eles saltam em direção ao possível atacante e tentam acertá-lo. Draco as havia cultivado para fazer experimentos, mas essas plantas acabaram sendo praticamente inúteis. Bunsen Bulbs são um ingrediente necessário na Pompion Potion, uma poção que envolve a cabeça do bebedor em uma abóbora, mas além disso não tinha utilidade. Draco, sendo a pessoa que odeia abóbora, não ficou realmente satisfeito com o único uso que ela tinha e era um ingrediente problemático, pois cheirava um pouco a abóbora também. Draco só havia cultivado algumas delas para um experimento, mas de alguma forma conseguiu liberar suas sementes em lugares secretos escondidos, fazendo com que muitas delas crescessem. Draco não as notou no começo, mas depois que elas começaram a causar destruição em suas outras plantas, ele começou a notá-las depois de algumas investigações. Os Bunsen Bulbs eram muito problemáticos de cuidar, especialmente quando eram muitos. Os pequenos podiam ser parados usando o Knockback Jinx, mas os maiores precisavam ser queimados. Como Draco ainda estava em seu jardim, ele não podia usar magias de fogo ou quaisquer outras magias descuidadamente, pois isso poderia destruir seu jardim. Então, Draco estava lidando com eles um por um, com uma nova magia que ele aprendeu que fazia as coisas murcharem. Não era uma magia muito poderosa, mas era o suficiente para uma planta mágica. Então, Draco passou o resto da noite descontando sua raiva nessas plantas que surpreendentemente conseguiram se multiplicar para um número de 70. Depois de matá-las, a próxima parte foi limpar seus corpos apodrecidos do jardim e remover o cheiro. Draco encontrou uma nova propriedade de Bunsen Bulbs. Elas cheiravam exatamente como abóboras assadas depois que apodrecem, o que pode não ser um cheiro ruim para alguns. Mas Draco odiava a planta ainda mais agora. Depois de limpar, ele deixou a mala e caminhou em direção à sala comunal. Todos os alunos da Sonserina estavam comemorando para animar Pansy. Todos os Sonserinos acreditavam que Pansy era a verdadeira vencedora e Potter só venceu devido a uma coincidência e ao favor de outros professores, especialmente Dumbledore. Até mesmo alguns alunos da Corvinal acreditavam nisso. Ravenclaw e Slytherin sempre foram próximas e, da mesma forma, o Flepufo e Gryffindor foram amigáveis entre si. Ravenclaw é tudo sobre inteligência e eles preferem fazer coisas que os beneficiem em vez de prejudicá-los, o que coincide com as crenças de Slytherin. E como há muitos puros sangues e meio-sangues em Ravenclaw, ser amigo deles é natural e inofensivo. Da mesma forma, o Flepufo é sobre trabalho duro, o que coincide com as crenças de Gryffindor e como ambas as casas têm a maioria dos nascidos trouxas. Eles não têm problemas um com o outro. Todos na festa estavam torcendo por Pansy, elogiando-a sobre o quão bem ela jogou e como ela definitivamente vencerá o jogo no ano que vem. Draco foi até lá e se juntou a eles na comemoração. Depois de um tempo, a festa acabou e todos voltaram para seus dormitórios. Apenas Pansy e Draco ficaram na sala comunal. Draco, você acha que eu vou ganhar da próxima vez? Pansy perguntou olhando para a lareira. Eu não acho, eu acredito que sim. Draco disse, não se prenda ao que todo mundo diz. Expectativas são um fardo pesado que as pessoas colocam em você e nem percebem. Então não tente viver de acordo com as expectativas delas, faça o que você quer fazer. Fácil para você dizer. Pansy disse sorrindo. Ei, eu sempre te apoiei. Draco disse, mesmo que ano que vem você decida parar de jogar quadribol, eu ainda te apoiarei nessa decisão. Por que você é tão gentil comigo? Pansy perguntou, às vezes, sinto que você é o único que se esforça em nossa amizade. Sinto-me inútil, já que não fiz nem um décimo do que você fez por mim. Draco estendeu a mão e acariciou o cabelo dela. Então por que você não aceita isso como uma dívida? Dívida? É. Só me pague quando eu precisar. Draco disse, talvez recebendo uma maldição por mim ou algo assim. Você quer que eu receba uma maldição por você? Pansy disse fazendo uma expressão irritada e deu um soco no braço de Draco. Por que não? Porque o cavaleiro sempre tem que pegar uma espada pela princesa, porque a princesa não pode fazer isso pelo cavaleiro. HMPH. Você se considera um cavaleiro? Pansy bufou, mas já que você me chamou de princesa, eu considerarei receber uma maldição por você quando chegar a hora. Quando eu? Draco queria perguntar, quando ele a chamou de princesa, mas olhando para seu rosto feliz ele fechou a boca. Capítulo 26. Espelho de Ogezed. Hoje, surpreendentemente, todos estavam reunidos na biblioteca. Draco, Theodore, Pansy, Daphne, Hermione, Harry, Ron e até Cho estavam lá.
A atmosfera entre eles era estranha, já que não fazia nem uma semana desde a última partida de quadribol. Draco e Theodore estavam indo à biblioteca para procurar algum livro de transfiguração em animagos. Animagos era seu novo tópico de pesquisa. Eles queriam pesquisar sobre isso imediatamente após verem a transfiguração da professora Amy Segonagal de um gato para um humano normal. Mas devido ao experimento em andamento sobre o antídoto do Veritaserum, eles adiaram até agora. Animagos era um tópico muito interessante para Draco, e ele queria aprender sobre isso logo após ter sido transmigrado para cá, mas infelizmente, não havia livro sobre animagos na mansão Malfoy, já que nenhum de seus ancestrais era um animago. Pelo que Draco sabia de sua vida passada e até agora, um animago também conhecido como animagia é uma bruxa ou bruxo que pode se transformar em um animal à vontade. Animago é ensinado aos alunos apenas durante o 3º ano em Hogwarts. É uma habilidade aprendida, diferente da habilidade hereditária de um metamorfomago. Metamorfomago também era uma habilidade muito rara, mas era uma habilidade inata e não podia ser aprendida como feitiços ou poções. Metamorfomago permitia que a bruxa ou bruxo mudasse sua aparência física à vontade sem o uso de coisas como poção polissuco. Draco conhecia apenas um metamorfomago, mas também ouviu que sua prima ninfadora Tonks era uma delas. Falando sobre Tonks, Draco queria se reconectar com os membros de sua família que romperam laços com eles ao longo dos anos, para que ele pudesse usar a ajuda deles em momentos de necessidade. Para isso, ele planejou enviar presentes de Natal para todos este ano, para estender um ramo de oliveira em direção a eles. Animados para pesquisar sobre o tópico animago, Draco e Theodore correram para a biblioteca. No caminho, alguém os chamou. Senhor Malfoy. Senhor Nott. Uma voz bonita chamou. Draco e Theodore pararam e olharam para trás. A pessoa que os chamou foi ninguém menos que Cho-chan. Cho se aproximou deles. Desculpe, não pude conhecê-los antes. Está tudo bem. Também por favor me chame de Draco e este aqui de Theodore. Não precisa ser tão formal. Draco disse sorrindo. Você precisa de algo de nós? Por favor, me chame de Cho também. Ela disse mostrando um lindo sorriso. Eu queria te agradecer por me salvar naquela noite. Eu queria vir dizer obrigada mais cedo, mas eu estava estranha e assustada depois do que aconteceu, então eu não pude fazer isso. Então eu peço desculpas por isso. Não é um problema. Theodore respondeu, além disso, você já nos agradeceu por aquela noite e está bem? Aquele incidente pode ter sido difícil para você. Estou bem, obrigada. Ela disse educadamente, eu particularmente lhe causei muitos problemas, já que foi minha culpa bater em você. Não se preocupe. Theodore disse, lutar contra um troll é basicamente o que fazemos todos os dias. Todos os dias? Cho e Draco perguntaram ao mesmo tempo. Sim. Mesmo que um troll tenha sido a primeira vez, mas já tínhamos lutado contra um Murtlap antes, eles podem ser muito perigosos. Também, a voz de Theodore estava ficando cada vez menor e no final, era apenas um sussurro. Draco olhou para Theodore, cujas orelhas estavam vermelhas e ele falava de forma estranha. Embora Chan fosse bonita, ela não era o tipo dele e ele não brigaria com um amigo para flertar com uma garota. Mas ao ver sua expressão, Draco quis provocá-lo um pouco. Então, Cho, aonde você está indo agora? Estou indo em direção à biblioteca. Cho disse, e vocês? Que coincidência, disse Theodore. Nós também íamos para lá. Ha. Draco começou a rir. Se você não se importa, podemos ir lá juntos. Claro. Cho respondeu. Ela não sabia por que Draco estava rindo, mas o rosto de Theodore estava completamente vermelho. Draco andou na frente deixando algum espaço para Cho e Theodore. Draco se sentiu estranho sendo a terceira roda, já que era sua primeira vez sendo uma. Ele se perguntou se era assim que Theodore se sentia todos os dias quando flertava com Pansy, Daphne e Hermione. Draco ouviu a conversa deles em silêncio e ficou surpreso que Theodore estava usando suas cantadas em Cho, mas ao contrário de Draco que agia descaradamente, ele estava corando bastante quando dizia aquelas coisas cafonas. Mas parecia estar funcionando já que a outra parte tinha uma orelha ligeiramente vermelha e estava nervosamente brincando com os dedos. Eles chegaram à biblioteca quando duas vozes distintas gritaram. Draco. Eram Pansy e Daphne. O que vocês estão fazendo aqui, meninas? Draco perguntou. Queríamos ajuda com nossos estudos, então estávamos procurando por você. Então Blaise nos disse que você estava indo em direção à biblioteca. Pansy disse. E aqui estamos. Daphne disse virando-se para Cho. E ela é... ela é Cho-chan, a garota de quem te falei. Tanto Pansy quanto Daphne congelaram ao ouvir isso. Elas olharam para Theodore, que estava corando e não estava em sua forma habitual, e então se viraram uma para a outra sorrindo. Prazer em conhecê-la. Pansy disse, meu nome é Pansy Parkinson. Já que você é amiga de Draco e Theodore, pode me chamar de Pansy. Meu nome é Daphne Greengras. Você pode me chamar de Daphne também. Olá, eu sou Cho-chan. Vocês podem me chamar de Cho também. Cho disse apertando as mãos deles. As meninas então se reuniram deixando Draco e Theodore sozinhos. Eles se entreolharam e suspiraram. Vamos entrar. Todos os 5 entraram na biblioteca e procuraram os livros que queriam estudar. Então todos os 5 se sentaram à mesa no canto. Surpreendentemente, Theodore escolheu um livro de poções de nível avançado para se aproximar de Cho, que também estava estudando poções. E com Pansy e Daphne estudando botânica, Draco ficou sozinho pendurado com um livro de transfiguração avançada. Ele suspirou olhando para Theodore, que parecia ter perdido todo o propósito em sua vida e agora seu único sonho era perseguir Cho. Do outro lado, Pansy e Daphne estavam rindo provocando Theodore, perdendo o interesse em estudar. Assim que ele suspirou, houve um baque alto na mesa ao lado deles. Todos olharam para ver quem era e, para sua surpresa, eram ninguém menos que Harry, Hermione e Ron. Todos se encararam por um tempo. Draco tossiu sentindo a atmosfera tensa. Tosse, ei, Hermione. Draco disse sorrindo. Por que você está aqui? Ah,
Estávamos apenas procurando um livro. Ron interrompeu. Hermione olhou feio para Ron por um tempo e ele sussurrou sem jeito para Harry e Hermione. Ele ainda é um suspeito, não é? Mas esse tópico é sobre Snape. Hermione sussurrou de volta. Talvez Draco possa nos ajudar. É, mas ele também é da Sonserina e pelo que eu vi, ele tem um relacionamento muito bom com Snape. Ron argumentou de volta. E se procurarmos bastante, tenho certeza de que podemos descobrir quem é Nicolau Flamel nós mesmos. HMPH. Você não sabe que é rude falar pelas costas dos outros. Daphne retrucou, típico da Grifinória. Não seja rude, Daphne. Pansy disse, Potter provavelmente ainda tem uma concussão da queda e Weasley, bem, ele é um Weasley, então por que estamos tentando ensinar boas maneiras a eles? Não dá para argumentar contra isso. Theodore sorriu, sabe, como dizem, o fogo está aceso, mas o caldeirão está vazio. Você, Ron cerrou os dentes. Ok, não vamos começar uma briga, Draco disse olhando para Hermione que evitou seu olhar. Ron resmungou algo e sentou-se. Como as outras mesas já estavam ocupadas, eles não puderam sair e tiveram que ficar na mesa ao lado. Depois de alguns olhares furiosos, todos começaram a se concentrar em seus estudos para não incomodar mais uns aos outros. Draco rapidamente ajudou Pansy e Daphne com o dever de casa e começou a pesquisar coisas por conta própria, já que Theodore estava muito ocupado mostrando a Cho quão bom ele era em poções. Como Draco imaginou, é preciso muita habilidade, prática e paciência para bruxos e bruxas se tornarem animagos. O processo de se tornar um animago é longo e árduo, e tem o potencial de sair pela culatra e fazer com que a transformação dê terrivelmente errado. Muitos bruxos e bruxas simplesmente sentem que seu tempo poderia ser melhor empregado de outras maneiras, pois a habilidade é de uso prático limitado, a menos que se tenha uma grande necessidade de disfarce ou ocultação. Animagos só podem assumir a forma de um animal específico. Essa forma animal não é escolhida pelo mago, mas determinada por sua personalidade e traços internos. Também pode ser que o patrono encorpado revele em que uma bruxa ou bruxo se transformaria se fosse um animago. Draco sabia que pessoas como Minerva McGonagall, uma gata animaga conhecida, também tinham o patrono de um gato, já que a forma que o patrono assume pode ser determinada pelos mesmos traços internos da forma animaga. Um animago em forma animal também não é restringido pelo limite de vida da criatura na qual ele se transforma. Cada animago carrega uma marca de identificação em sua forma animal que é causada por algo em seu corpo humano. Isso pode ser uma característica física como estrutura dentária, ou uma característica adquirida como óculos. Como Minerva McGonagall, que tinha marcas em sua forma animaga causadas por seus óculos. Se um animago passa por uma grande mudança física como a perda de um membro, sua forma animal também refletirá isso. Um animago poderia escolher conscientemente se também queria transfigurar suas joias e roupas com eles ou não. Depois de quase 2 horas, todos se esticaram de seus assentos. Era a hora das aulas noturnas, então eles tiveram que ir embora. Hoje Draco e o outro tinham história com os Gryffindors, então todos estavam prontos para ir embora. Está ficando tarde. Precisamos nos apressar. Hermione disse. Acho que conheço uma passagem que pode levar vocês para a aula de história mais rápido. Cho disse fazendo todos olharem para ela. Isso é incrível. Você pode nos mostrar o caminho? Daphne disse. Não tenho muita certeza sobre o caminho, pois não o uso há muito tempo, mas posso acompanhá-lo até lá se quiser. Cho respondeu. Você não se atrasaria para sua aula? Theodore perguntou. Não, na verdade não. Ainda tem 1 hora antes da próxima aula começar. Cho disse sorrindo, vamos. Draco olhou para Hermione e disse. Você vem? Sim. Ela disse arrastando Ron e Harry. Ron decidiu que preferia pegar o caminho mais longo e se atrasar para a aula do que segui-los, então ele olhou para Harry para que ambos pudessem ir embora. Mas para sua surpresa, Harry estava bem em ir com eles, ele nem hesitou enquanto fazia isso. Então Ron relutantemente o seguiu também. Eles caminharam de uma passagem para outra, e parecia que não estavam chegando a lugar nenhum. Eu sabia que não deveríamos tê-lo seguido, murmurou Ron. Está tudo bem, Ron. Todo mundo comete erros. Para sua surpresa, Harry não estava bravo, em vez disso, ele parecia calmo e o seguia sem reclamar. Acho que pegamos o caminho errado, rapazes. Cho disse fazendo uma expressão triste, me desculpe. Não uso essa passagem há muito tempo, então eu errei. Está tudo bem, respondeu Theodore, fazendo Daphne e Pansy rirem. Hermione estava olhando ao redor, ficando ansiosa com a aula. Draco foi até ela e sussurrou, está tudo bem, podemos faltar às aulas às vezes, sabia? Você não entende. Se todos nós não aparecermos na aula, podemos ter problemas. Hermione disse ficando mais ansiosa. Não é mais divertido, disse Draco. Hermione ficou brava ao ouvir Draco e estava prestes a repreendê-lo, mas Draco não estava mais olhando para ela, em vez disso, ele estava olhando para uma porta velha, na frente deles. Draco começou a andar até a porta. Todos estavam se perguntando para onde ele estava indo, mas eles ainda o seguiram por hábito. Eu sei onde estamos. Draco disse. Onde? Hermione perguntou. O 7º andar, respondeu Draco indo em direção à porta. Como você sabe disso? Theodore disse. Nós nunca estivemos lá antes. Porque esta é a sala de requisitos. Draco gritou em sua mente, mas não disse em voz alta. Ele abriu a porta lentamente, revelando uma sala que parecia uma sala de aula velha e vazia. Eu nunca estive aqui antes. Cho disse entrando com os outros.
As formas escuras de mesas e cadeiras estavam empilhadas contra as paredes, e havia uma cesta de lixo virada para cima, mas encostada na parede de frente para eles havia algo que não parecia pertencer ali, algo que parecia ter sido colocado ali apenas para mantê-lo fora do caminho. Era um espelho magnífico, tão alto quanto o teto, com uma moldura dourada ornamentada, apoiado em 2 pés com garras. Havia uma inscrição esculpida ao redor do topo. Erised Satra Iru Oyubeka Fru Oyon Vossi. O espelho de Ogezed, sussurrou Draco, mas naquela sala de aula vazia, todos ouviram claramente. O que é isso? Perguntou Hermione interessada no lindo espelho na frente deles. Na verdade, todos estavam interessados nele. O espelho de Ogezed é um espelho que mostra o desejo mais profundo e desesperado de nossos corações. O nome Ogezed é desejo escrito ao contrário, como se refletido em um espelho. Draco respondeu surpreendendo a todos. E daí se uma pessoa não deseja nada? Pansy perguntou. Dizem que a pessoa mais feliz do mundo olharia no espelho e veria um reflexo dela mesma, exatamente como ela era. Draco respondeu caminhando em direção ao espelho. Theodore estava tentando entender o que estava escrito em cima do espelho. Ei, gênio, você sabe o que essas palavras significam? Acho que é algum tipo de língua morta ou muito antiga, talvez. Cho disse, parecendo confuso. Hermione também estava olhando para ele, tentando entender. É um espelho, seu idiota, então leia ao contrário. Erised Satra Iru Oyubeka Fru Oyon Vossi no espelho invertido está. Ishou no Tuiu Urfak Ebu Tuiu Uli Artes Desire, que com o espaçamento adequado se torna. Eu não mostro seu rosto, mas o desejo do seu coração. Hermione disse completando a frase de Draco. Correto. Draco disse parado em frente ao espelho. O que você vê, Draco? Pansy perguntou. Vejo todos os meus amigos e familiares sorrindo alegremente ao meu lado. Draco disse o que viu. Ele não contou toda a verdade, já que algumas das garotas estavam em seus vestidos de noiva casadas com ele, o que seria inapropriado dizer. Por que não podemos ver então? Daphne perguntou querendo ver o que Draco mais desejava em sua vida. É meu desejo, então só eu posso vê-lo. Draco respondeu. Minha vez então. Theodore disse empurrando Draco para longe, entendo. Theodore parou e não disse nada. Seus olhos ficaram levemente vermelhos. Você está bem, Theodore? Pansy perguntou cuidadosamente, ela nunca tinha visto o irritante Theodore daquele jeito. Draco foi até Theodore e o puxou. Não é real, então não se perca nisso. Eu sei, mas é muito tentador. Theodore disse, Draco sabia, Theodore provavelmente viu sua mãe. Quando Draco conheceu, Theodore tinha acabado de perder sua mãe, então ele sabia o que realmente sentia sobre as coisas. Levou muito tempo para tirar Theodore de sua concha, então Draco não queria que ele voltasse a ser como era novamente. Os homens definharam antes disso, sem saber se o que viram é real ou mesmo possível. Draco disse, o conselho de se apegar aos seus sonhos é muito bom, mas chega um ponto em que se apegar aos seus sonhos se torna inútil e até mesmo prejudicial. Ficar sentado olhando para uma visão do que você nunca poderá ter, só vai prejudicar um homem. O espelho é fascinante e tentador, mas não necessariamente traz felicidade. Então não se perca nele. Theodore enxugou as lágrimas e assentiu. Ouvindo o que Draco disse, a maioria deles agora estava com medo de se olhar no espelho. Às vezes, não saber as coisas é muito melhor do que saber sobre elas. Enquanto todos estavam pensando se deveriam ou não se olhar no espelho, Ron foi até lá e olhou para ele. O que você vê, Ron? Harry perguntou nervosamente. Estou sozinho, mas sou diferente. Pareço mais velho e sou o chefe dos meninos. O que? Eu estou usando o distintivo como Bill costumava usar, e estou segurando a taça da casa e a taça de quadribol. Eu também sou o capitão de quadribol. Ron desviou os olhos daquela visão esplêndida para olhar animadamente para Harry. Ha. Pansy e Daphne não conseguiram mais se conter e começaram a rir. Haha, isso realmente mostra o desejo de uma pessoa. Mas surpreendentemente mostra até mesmo coisas que nunca podem ser alcançadas. O rosto de Ron ficou vermelho e com seu cabelo ruivo ele parecia um tomate. Eu sou a próxima. Pansy disse andando em frente ao espelho, mas depois de uma rápida olhada, ela rapidamente se afastou com o rosto vermelho. O que aconteceu, Pansy? Daphne perguntou, mas ela não disse nada. Daphne olhou estranhamente para Pansy e caminhou até a frente do espelho. Ela também, assim como Pansy, saiu corando imediatamente. O que vocês meninas realmente viram? Theodore perguntou voltando ao seu antigo eu. Não é da sua conta. Ambos disseram ao mesmo tempo. Eles se entreolharam e ficaram em silêncio. Minha vez, disse Hermione caminhando em frente ao espelho. Capítulo 27. Maldição do sangue. Minha vez. Hermione disse andando em frente ao espelho. Já que é Hermione, seus desejos provavelmente são muitos livros. Draco disse olhando para Hermione que estava olhando para o espelho por um bom tempo. O quê? Sim. Hermione respondeu sem jeito. É só uma pilha de livros. Você tem certeza? Draco perguntou provocativamente, mas não obteve resposta. Hermione, assim como Daphne e Pansy, ficaram em silêncio com a cabeça baixa. Cho, você não vai tentar? Theodore perguntou. Não, tenho medo de olhar. Ela disse, depois de ouvir o que Draco disse, não quero me perder em meus desejos, é assustador. Ninguém tentou convencê-la, já que era escolha dela olhar ou não, e eles não estavam perto o suficiente para persuadi-la a fazer isso. A única pessoa restante era Harry. Ele caminhou lentamente e seus olhos se arregalaram de surpresa. O que você vê, Harry? Ron perguntou. Eu ganhando a taça de quadribol este ano. Harry disse com uma expressão estranha. Draco olhou para Harry e não disse nada a ele. Se você quer mentir e se perder nisso, fique à vontade para fazê-lo, pensou Draco. Ei, pessoal, já estamos 20 minutos atrasados para a aula. O professor Beans vai nos matar. Hermione disse de repente, lembrando-se da aula novamente.
Ele é um fantasma, então tenho certeza de que ele nem consegue nos tocar. Draco disse brincando, mas ninguém estava rindo. Todos saíram rapidamente da sala e correram para suas respectivas classes, todos exceto Harry. O Natal estava chegando. Uma manhã em meados de dezembro, Hogwarts acordou e se viu coberta por vários metros de neve. O lago estava congelado. As poucas corujas que conseguiram lutar para atravessar o céu tempestuoso para entregar correspondência tiveram que ser cuidadas por agridiantes que pudessem voar novamente. Ninguém podia esperar o início das férias. Enquanto a sala comunal da Sonserina e o grande salão tinham fogueiras crepitantes, os corredores com correntes de ar ficaram gelados e um vento cortante sacudia as janelas das salas de aula. O pior de tudo eram as aulas de Snape nas masmorras, onde a respiração dele subia em uma névoa diante deles. Felizmente, Draco conseguiu aprender feitiços que esquentavam você e suas roupas, então ele e os alunos da Sonserina, incluindo Hermione, estavam bem, mesmo com esse tempo frio. Draco sentiu pena dos outros, vendo-os ficarem perto dos caldeirões em chamas para se aquecerem um pouco. Então Draco deu a alguns alunos da Corvinal o nome do feitiço e o livro de feitiços, para que pudessem se manter aquecidos. Draco estava caminhando para fora em direção a outra sala de aula quando viu os gêmeos Weasley enfeitiçando algumas bolas de neve para seguir Quirrell, todas mirando na parte de trás de seu turbante. Draco, vendo a situação, se juntou à diversão. Ele pegou sua varinha enfeitiçando enormes quantidades de neve no chão, transformando-as em bolas e jogou todas em direção a Quirrell. Draco então rapidamente se escondeu atrás de uma árvore próxima para assistir ao show. Quirrell tentou lutar, mas não conseguiu nem se mover depois que sua varinha foi nocauteada por uma bola de neve e logo ele foi enterrado sob a pilha de neve. Draco tinha certeza de que Voldemort recebeu uma série de golpes, embora Quirrell estivesse tentando o máximo para protegê-lo. Os gêmeos Weasley ficaram chocados imaginando como tudo isso aconteceu, então eles rapidamente fugiram para não se meterem em problemas. Draco fez o mesmo e rapidamente foi em direção à sua sala de aula rindo pra caramba. A professora McGonagall tinha vindo na semana anterior, fazendo uma lista de alunos que ficariam para as férias. Draco estava considerando ficar em Hogwarts para o Natal, já que ele poderia explorá-la mais abertamente sem ninguém por perto, mas depois descartou essa ideia, imaginando o rosto bravo de sua mãe. Ele se lembrou que seu pai tinha dito a ele que eles tinham uma surpresa para ele em casa, então ele mal podia esperar para voltar para casa. Hermione passou a maior parte do tempo na biblioteca com Harry e Ron, procurando por Nicolas Flamel, então Draco e ela não se encontravam com muita frequência. Draco um dia foi até ela quando ela estava sozinha e perguntou: "Ei, Hermione, vejo você na biblioteca com frequência. Está procurando por alguma coisa?" Não, eu só estava estudando para as provas. Ela disse nervosamente, fechando o livro em sua mão. Sabe, você é muito ruim em mentir. Draco disse, fazendo Hermione congelar. Mas já que você não quer me contar, eu não vou perguntar de novo. Mas lembre-se do que eu te disse na sala comunal da Sonserina. Você sempre pode vir até mim quando um problema aparecer e eu sempre estarei lá para você. Eu ainda mantenho o que eu disse. Draco disse isso e saiu da biblioteca deixando Hermione sozinha e atordoada. Espere. Draco se virou para olhar para Hermione que estava correndo atrás dele. Sinto muito. Ela disse, eu nem sei porque eu estava tentando esconder coisas de você, já que eu sempre acreditei que você não era o único errado. Draco inclinou a cabeça, confuso. Do que você está falando? Draco, na partida entre Grifinória e Sonserina, o que você estava murmurando quando Harry estava caindo da vassoura? Ela perguntou. Draco finalmente percebeu o que estava acontecendo. Você acha que eu azarei Potter? Não acha isso. Hermione disse, mas eu sempre acreditei em você, então preciso saber o que você estava fazendo lá? Eu estava cuidando da Pansy e não estava azarando ninguém. Eu estava lendo um amuleto da sorte que encontrei que supostamente dá sorte às pessoas. Draco mentiu, sinto muito, Hermione, mas a verdade é mais difícil de acreditar do que a mentira. Hermione olhou nos olhos de Draco e perguntou, você realmente não está mentindo para mim? Por que eu faria isso? Draco disse sem desviar o olhar dela. Suspiro. Eu sabia. Hermione suspirou aliviada. Eu estava dizendo a eles que não era você, mas ninguém acreditou em mim. Ei, Potter e Weasley estão tentando ser enquadrados como bandidos desde o primeiro dia, então eu realmente não me importo. Draco disse, mas o que me machuca é que você estava acreditando neles. Eu não estava. Hermione disse. Então por que você não me perguntou sobre isso logo no começo? Draco disse, você estava duvidando de mim, não estava? Hermione queria refutar, mas não conseguiu com Ron e Harry fazendo de Draco um suspeito. Ela estava começando a considerar Draco um também. Não é que ela não acreditasse em Draco, mas uma semente de dúvida já estava crescendo em seu coração. A pergunta, e se? Continuava ecoando em sua cabeça. Não tenho desculpa, Draco, me desculpe. Hermione disse culpada. Lá no fundo eu sabia que você não faria algo assim, mas com suspiro. De qualquer forma, peço desculpas por ser uma má amiga. Tia, eu vou te perdoar dessa vez. Draco disse, da próxima vez, se você tiver alguma dúvida sobre mim, venha me perguntar agora mesmo. Hermione assentiu, eu vou. Então, quem são os seus outros suspeitos? Draco perguntou, mesmo sabendo que o outro suspeito provavelmente é Snape. Ele queria ter certeza disso. Isso é. Hermione estava pensando se deveria contar a ele ou não. Draco, qual é sua relação com o professor Snape? Então ainda é Snape. Draco pensou consigo mesmo. Ele é meu padrinho. Draco disse chocando Hermione, não é realmente um segredo. Meu pai e o professor Snape eram amigos na época em que estavam em Hogwarts. Entendo. Hermione disse suspiro. Mesmo que eu diga a ele que o outro suspeito é Snape, ele provavelmente não vai acreditar em mim. Você sabe quem é Nicolau Flamel?
Hermione perguntou tentando mudar de assunto, mas a única palavra que saiu de sua boca foi Nicolau Flamel. Bem, eles descobrirão mais cedo ou mais tarde, então não acho que será um problema. Nicolas Flamel é um bruxo francês, alquimista famoso e único fabricante conhecido da Pedra Filosofal, uma substância lendária com poderes incríveis. Ouvi dizer que ele fica em Paris e às vezes vai para a Academia de Magia de Belge-Batons, ali perto. Draco disse casualmente, por que você precisa saber sobre aquele fantasma de 600 anos? Hermione estava tentando digerir todas as informações. 600 anos? A pedra filosofal que ele criou tem uma propriedade mágica e é o ingrediente principal para fazer o elixir da vida. Você sabe como o professor Snape nos disse que a poção pode ajudar a colocar um bloqueador na morte? Até onde eu sei, o elixir da vida é a única poção capaz de fazer isso. Isso torna alguém imortal? Hermione perguntou. Não. Você tem que continuar bebendo dia após dia. Você esquece de beber um dia e bum, você morre no segundo seguinte, e além disso, depois de algum tempo, seu corpo vai começar a envelhecer sem falhar. Então mesmo que você viva uma vida longa de 500 anos, você provavelmente ficará terrivelmente fraco. Draco disse. Os olhos de Hermione brilharam. Desculpe, Draco, preciso ir falo com você outra hora. Draco observou Hermione enquanto ela voltava apressadamente para a biblioteca. Draco suspirou e voltou para a sala comunal da Sonserina. Hoje, como a maioria dos Sonserinos tinha aulas, a sala comunal estava vazia. Draco entrou e sentou-se perto do fogo quando de repente ouviu alguém choramingando. Draco olhou e viu Daphne correndo para fora com lágrimas nos olhos. Draco rapidamente correu atrás dela se perguntando o que estava acontecendo. Depois de correr por um tempo, Draco viu Daphne sentada embaixo de uma árvore chorando. Ei, o que aconteceu? Draco disse suavemente, estendendo a mão para Daphne. Daphne olhou para Draco e pulou em seus braços chorando. Draco ficou chocado. Ele nunca tinha visto Daphne chorar antes. Está tudo bem, não chore. Ele acariciou gentilmente suas costas. Diga-me o que aconteceu. Minha irmã. Ela mal disse isso entre soluços. Draco se lembrou da irmã de Daphne. Pelo que ele sabia, a irmã de Daphne era a esposa de Draco no original. Ele se casou com ela e teve um filho chamado Scorpius Malfoy, mas depois ela morreu devido à maldição de sangue de sua família. O que aconteceu com sua irmã? Draco disse gentilmente, abraçando-a. Eu acabei de descobrir que minha irmã tem a maldição de sangue da nossa família. Daphne disse com lágrimas escorrendo dos olhos. Uma maldição de sangue era uma maldição que poderia ressurgir nos descendentes de uma vítima, causando debilitação. A maldição era muito mais maligna do que parece, pois devora uma pessoa de dentro para fora, tornando-a fraca e frágil. Pessoas com essa maldição não conseguem viver até a velhice. Draco estava ficando preocupado com Daphne. Daphne, você também tem a maldição? Não, ela respondeu, fazendo Draco suspirar de alívio. Ei, você acredita em mim, não é? Daphne olhou para Draco e assentiu sim. Então você sabe que sou um gênio em poções. Draco disse acariciando seus cabelos, eu prometo que darei tudo de mim para encontrar uma cura para a maldição da sua família. Os olhos de Daphne se arregalaram de surpresa. É possível? Não sei, pois nunca existiu esse tipo de poção. Draco disse, mas garanto que farei uma, para que sua irmã possa viver feliz. Daphne olhou profundamente para Draco. Promete? Ela perguntou. Eu prometo. Draco respondeu. Daphne voltou para os braços de Draco, ela não acreditaria se outras pessoas dissessem isso a ela, mas depois que viu aquela imagem no espelho, ela sabia que podia acreditar em Draco. Ambos ficaram assim por muito tempo. Você está bem? Draco perguntou acariciando o cabelo dela. Sim, obrigada. Daphne disse corando. Não se preocupe muito com sua irmã. Draco disse, ela ainda é jovem agora, então a maldição não a afetará até que ela fique velha. Eu sei. Daphne disse, mas eu queria que tivesse sido eu. Não diga essas coisas. Draco disse, eu ficaria muito triste se algo acontecesse com você. Ela sentiu corando, Draco. Você quer saber o que eu vi naquele espelho? Sim, eu vi minha família e você. Seu rosto estava ficando mais vermelho a cada segundo. Eu? Draco perguntou interessado no que ela tinha a dizer. Sim. Daphne disse se levantando e correndo para longe. Capítulo 28. Feio. Suspiro. Nunca li tantos livros na minha vida. Ron disse fechando o livro em sua mão. Sim. E o pior é que ainda não conseguimos descobrir quem é Nicolau Flamel. Harry disse se recostando na cadeira. Harry, Ron. Descobri quem é Nicolau Flamel. Hermione entrou com um livro enorme na mão. O que? Sério? Harry e Ron disseram ao mesmo tempo. Sim, olhem. Ela disse mostrando o livro na frente deles. Nicolas Flamel é o único fabricante conhecido da Pedra Filosofal. O quê? Disseram Harry e Ron. Ela empurrou o livro na direção deles, e Harry e Ron leram. O antigo estudo da alquimia se preocupa em fazer a Pedra Filosofal, uma substância lendária com poderes surpreendentes. A pedra transformará qualquer metal em ouro puro. Ela também produz o elixir da vida, que tornará o bebedor imortal. Houve muitos relatos da Pedra Filosofal ao longo dos séculos, mas a única pedra atualmente existente pertence ao Sr. Nicolas Flamel, o famoso alquimista e amante da ópera. O Sr. Flamel, que comemorou seu aniversário de 665 anos no ano passado, desfruta de uma vida tranquila em Devon com sua esposa, Perenelle. 658. Eu sabia, disse Harry correndo de volta para seu quarto e saindo com uma carta de bruxo. Eu disse que já tinha lido esse nome em algum lugar antes, li no trem vindo para cá. Ouça isso, Dumbledore é particularmente famoso por derrotar o bruxo das trevas Grindelwald em 1945, pela descoberta dos 12 usos do sangue de dragão e seu trabalho em alquimia com seu parceiro, Nicolas Flamel.
O cachorro deve estar guardando a pedra filosofal de Flamel. Aposto que ele pediu a Dumbledore para mantê-la segura para ele, porque eles são amigos e ele sabia que alguém estava atrás dela. É por isso que ele queria que a pedra fosse tirada de Gringotts. Hermione disse. Uma pedra que faz ouro e impede que você morra, disse Harry. Não é de se espantar que Snape esteja atrás dela. Qualquer um a desejaria. E não é de se espantar que não tenhamos encontrado Flamel naquele estudo de desenvolvimentos recentes em magia, disse Ron. Ele não é exatamente recente se tem 665 anos, é? Você realmente é um gênio, Hermione. Harry elogiou. É, viu, eu te disse, não precisamos da ajuda do Malfoy. Ron disse orgulhosamente dando um sinal de positivo para Hermione. Hermione tossiu e não disse nada. Ela se perguntou qual seria a reação deles depois que descobrissem que Draco foi quem lhe deu a informação. Draco e Theodore estavam no corredor fazendo o dever de casa. Suspiro. Quem dá tanto dever de casa para um aluno do primeiro ano? Theodore reclamou, aquele fantasma maldito, eu vou pegá-lo um dia. Naquele dia, todos eles foram punidos pelo professor Binns, que lhes deu toneladas de dever de casa como punição por chegarem atrasados. Eu me pergunto se existe um feitiço para exorcizar fantasmas. Draco disse. Ele também estava irritado com essa tarefa. Eles tinham que se lembrar de todos os eventos de Wizarding Revolutions. Os eventos nem eram precisos, já que as datas diferem de livro para livro. Enquanto eles estavam reclamando e fazendo o dever de casa, eles ouviram uma discussão do lado de fora da porta. Normalmente Draco não se importaria muito, mas ele ouviu a voz de Crabbe. Vamos, ele disse a Theodore. Lá fora, alguns alunos mais velhos da Lufa-Lufa estavam zombando de Crabbe e Goyle que os encurralavam. Ei, você não é um sangue puro? Por que você não me mostra seus poderes mágicos então? Um garoto mais velho disse. É, você me chamou de sangue ruim, não foi? Outro veterano disse. Vamos ver o que faz você tão especial. Ele disse, pegando sua varinha. Não vamos muito longe, rapazes. Disse um rapaz bonito. Do que você está falando, Cedric? Você ouviu esse garoto me insultar, respondeu o veterano, pronto para atingir os dois com um feitiço. Expelliarmus. Uma luz surgiu, derrubando a varinha do garoto. Todos viraram a cabeça em direção à voz. Ei, não vamos muito longe, ok? Draco repetiu o que Cedric disse, andando entre eles com um sorriso irônico. Teodoro seguiu preguiçosamente, mas ele tinha sua varinha pronta em sua mão. O aluno da Lufa-Lufa reconheceu quem era a outra pessoa e o garoto chamado Cedric se aproximou. Não queremos problemas, mas seu amigo foi quem nos insultou primeiro. Ele disse com uma voz calma. Draco assentiu, eu ouvi. Ele disse olhando para Crabbe e Goyle, que tinham perdido muito peso nesses 2 meses. Ambos olharam nervosamente para Draco. Draco, nós não. Há algum motivo? Draco perguntou, deixando a dupla confusa, suspiro. Há algum motivo para você ter chamado aquele cara de sangue ruim? Ele está tirando sarro da gente desde que entramos para a Lufa-Lufa, disse Crabbe, olhando para baixo. Ele continuou nos empurrando de novo e de novo. Goyle acrescentou. Nós não dissemos nada no começo pensando que ele iria parar, mas ele não parou e hoje eu acidentalmente usei essa palavra quando ele me fez tropeçar. Goyle disse ficando com medo. Ele sabia que Draco não gostava muito dessa palavra. Draco assentiu e olhou para Cedric. Cedric, posso te chamar assim? Cedric assentiu. Como você acabou de ouvir, seu amigo é o culpado aqui. Mesmo que eu odeie a palavra sangue ruim, eu também não gosto de pessoas intimidando meus amigos. Ele disse com uma voz fria olhando nos olhos de Cedric. Então hoje, já que ambas as partes são culpadas, eu vou deixar isso de lado, mas no futuro controlar seus amigos. Cedric suspirou e olhou para o amigo. O garoto olhou para baixo e não disse nada. Eu os avisei antes e vou garantir que não haja problemas no futuro. Ele disse. Draco assentiu e olhou para Crabbe e Goyle. Se eles lhe causarem algum problema no futuro, venha até mim e controle seus lábios. Crabbe e Goyle assentiram obedientemente. Obrigado. Draco se virou para olhar para o garoto. Você perguntou o que torna um puro sangue especial, não é? O garoto olhou para ele e não disse nada. Ele sabia que o outro era um gênio e não tinha certeza se conseguiria derrotá-lo. Veja, nós, puros sangues, somos o centro da comunidade bruxa, do ministério a outros empregos de alto nível. Nós, puros sangues, estamos envolvidos em tudo relacionado à magia. Então, eu sugiro que você não continue se precipitando, pois seu futuro pode estar no escuro. Você está nos ameaçando? O outro garoto perguntou com uma expressão de raiva. Outro nascido trouxa, eu presumo. Draco disse virando-se para Cedric. Você é um sangue puro, não é? Então explique a eles o que eu estava tentando transmitir. Cedric não disse nada e olhou para Draco. Só para você saber, isso não é uma ameaça, é uma sugestão gentil. Draco disse se afastando, é pegar ou largar. Theodore encarou Cedric por um tempo e foi embora junto com Draco. Crabbe e Goyle olharam agradecidos para Draco e entraram no salão deixando Cedric e sua gangue sozinhos. Cuidando do seu concorrente? Draco perguntou provocando Theodore. HMPH. Você acha que ele pode me derrotar? Theodore disse. Theodore estava saindo com Cho há algum tempo e ele sabia que um garoto chamado Cedric da Lufa-Lufa também gostava dela. Ele estava querendo conhecer a outra parte há um tempo, mas ver Cedric cara a cara o deixou nervoso. Hahaha. Não é sobre força ou sua capacidade de luta, Theodore. Draco riu, sabe, não importa o quão corajoso um cavaleiro seja, uma princesa sempre se casará com o príncipe, a menos que o quê? A menos que você ataque o coração dela antes que o príncipe possa usar seus encantos. Draco sorriu. Se nada funcionar, você pode sequestrar a princesa. Você acha que vivemos em uma era medieval? Theodore disse ficando irritado. Bem, eu estava falando sobre a era medieval. Draco sorriu, ou você realmente se considera um cavaleiro? Preciso de ajuda. Ele disse surpreendendo Draco. O quê? Acho que ouvi errado. Draco disse olhando para Theodore. Eu disse, eu preciso. Você sabe, esquece. Ok. Não precisa agir tão timidamente.
Draco disse, eu também não tenho muita experiência nessa área. Você não tem experiência? Theodore riu. Você tem uma garota rondando você toda hora e você está me dizendo que não tem experiência nenhuma. Não me faça rir. Eu realmente não sei. Eu só ajo como se tivesse alguma experiência. Draco disse com uma cara séria. Você está falando sério? Theodore parou de rir e olhou para Draco. Sim. Draco disse com uma cara séria. Então todo esse tempo você estava apenas agindo como um conquistador? Sim. Então, quão ruim você é nisso? Theodore perguntou. Você é pior nisso do que eu? Pior que você. Draco respondeu com uma cara séria. Como você faz isso, cara? Theodore estava vendo Draco sob uma nova luz. Eu apenas faço o que acho que uma garota acha engraçado ou bom. Draco disse. Ensine-me. Theodore disse, tenho certeza de que se você consegue, eu também consigo. Você tem certeza de que é preciso muita coragem e treinamento para fazer isso? Draco perguntou. Sim. Theodore assentiu. Dentro da pasta de Draco, Theodore e Draco estudavam a arte de conquistar garotas. Então a primeira coisa que precisamos perceber é que somos feios. Draco disse seriamente. Nós somos o quê? Theodore perguntou confuso. Draco foi até Theodore e deu um tapa nele. Você acha que é bonito? Vá se olhar no espelho. Theodore ficou com medo desse Draco, e rapidamente se levantou e foi em direção ao espelho. Draco caminhou atrás dele. Olhe no espelho. Olhe para sua cara feia de coelho. Olhe para seu corpo alto e magro. Você parece um esqueleto coberto com uma camada de pele. Theodore queria gritar, eu sou pelo menos mediano. Outro tapa veio voando em sua direção. A média ainda é feia. Theodore segurou as bochechas com dor, querendo escapar, mas sabia que não podia. Todo o espaço dentro da mala era controlado por Draco. Eu sou feio, diga. Eu sou feio. Coloque um pouco de energia nisso e diga. Eu sou feio. Theodore gritou. Bom, já que agora percebemos como somos por fora, precisamos olhar para dentro? Tapa, não me interrompa. Draco disse. Ninguém se importa com como você é por dentro, a menos que você esteja se casando com essa pessoa. Theodore assentiu apressadamente, com medo de que outro tapa viesse voando em sua direção. Então precisamos decidir o que queremos fingir ser nós mesmos. Draco disse sentando-se novamente, nós somos Sonserinos e com nossas caras feias um personagem bad boy combina mais conosco. Mas acho que li em uma revista que as garotas gostam de gentilezas. Ao ver Draco levantar a mão, ele fechou a boca. Você precisa ser bonito para agir com gentileza. Caso contrário, você será colocado na friend zone. O que é uma friend zone? A friend zone é uma situação profana na qual um membro de uma amizade deseja entrar em um relacionamento romântico, mas é rejeitado com palavras como vamos ser apenas amigos. Draco explicou. Você quer que Sho diga essas palavras para você quando chegar a hora? Theodore imaginou Sho rejeitando-o quando ele confessa seu amor por ela. Theodore balançou a cabeça apressadamente. Ele não queria isso. Ótimo. Então não seja tão gentil com ela. Draco disse, garotas gostam de liberdade, então aprenda a ser um pouco mais aberto. Você não me vê perseguindo Pansy, Daphne ou Hermione em todos os lugares, não é? Theodore assentiu e anotou os pontos. O próximo passo é fácil e você já conseguiu. Draco disse, você a salvou quando ela estava em apuros, então você já deixou uma marca no coração dela. Eu posso dizer com certeza que agora, ela valoriza você mais do que Cedric. Ela faz? Theodore perguntou ficando feliz. Tapa, não fique muito feliz, seu idiota? Draco disse, o coração de uma garota muda mais rápido do que um camaleão muda de cor. Se Cedric jogar sua carta direito com seu rosto bonito, você não conseguirá levá-la de volta. Então o que você quer que eu faça? Certo, agora o ferro está quente, mas não se apresse também. Draco disse, fique tranquilo, diga um monte de coisas cafonas, compre presentes para ela, não, ainda é muito cedo para comprar presentes. Compre presentes lindos para ela no aniversário dela e no Natal para não parecer que você é um canalha desesperado. A outra parte importante é não ficar muito tímido. Ela é quem deveria estar corando, não você. Então eu deveria agir com calma mesmo quando minhas orelhas e bochechas estão ficando vermelhas como você? Tapa, ei, o que foi isso? Theodore deu um tapa de volta. Tosse, desculpe, eu me envolvi um pouco demais nisso. Sou novo nisso, assim como você, mas ei, pelo menos, estou tentando. Draco disse segurando suas bochechas. Então o que eu faço agora? Não sei, nunca cheguei tão longe antes. Draco disse, mas, felizmente para mim, as coisas estão indo bem. Isso é verdade. Theodore assentiu, então podemos concluir que depois que chegarmos a esse estágio precisamos deixar as coisas acontecerem por si mesmas. Sim, pode-se dizer isso. Draco assentiu, ei, os pais de Sho não são asiáticos? Sim. Por quê? Certifique-se de enviar presentes a eles também. Draco disse, pelo que ouvi para pessoas asiáticas, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar do lado bom dos pais. Se você conseguir, Cedric não poderá nem chegar perto dela. Realmente? Eu acho que sim. Draco disse. Theodore assentiu, ei, eu te conheço desde que éramos pequenos. Quando você conseguiu coletar tanta informação? Kof é um talento. Draco respondeu. Na realidade, todas essas informações foram coletadas em sua vida anterior pelo poder da observação. Não tendo amigos durante a escola, você fica melhor nessa habilidade mais do que pensa. Então, depois de observar seus colegas de classe namorando e terminando, ele conseguiu coletar dados sobre namoro, mas infelizmente, ele nunca conseguiu tentar até agora. Depois de um tempo, ambos saíram da mala com o rosto vermelho. Por que suas duas bochechas estão tão vermelhas? Pansy perguntou. Não pergunte. Draco e Theodore disseram ao mesmo tempo. Capítulo 29. Surpresa. Finalmente eram férias. Todos empacotaram alguns itens necessários e partiram para o trem. Todos os amigos de Draco estavam indo para casa, então todos ficaram no mesmo compartimento conversando. Depois de horas sentados no trem, eles finalmente chegaram à estação.
Todos tinham suas famílias vindo buscá-los, então Draco era o único que restava esperando seu pai chegar. Ele se esqueceu de mim? Draco pensou olhando ao redor da estação. Então ele viu Lucius saindo da esquina procurando por ele. Draco se levantou e foi até ele. Por que você está atrasado? Draco disse. Isso não é algo legal de se dizer ao seu pai depois de meses sem vê-lo. Lucius disse sorrindo. Espere, Smilin. Draco olhou para o rosto de seu pai e ele estava realmente sorrindo feliz. Algo de bom aconteceu ou ele está apenas feliz em me ver depois de um tempo? O que houve? Lucius perguntou olhando para o atordoado Draco. O quê? Não, nada, Draco retrucou. Eu estava pensando sobre a surpresa que você me contou? Sim, surpresa. Lucius sorriu ainda mais brilhantemente. Precisamos ir para casa primeiro, para você descobrir o que é. Draco assentiu suspirando. Ele bateu a cabeça, ou algo assim? Ouvi dizer que você estava bem ocupado na escola neste primeiro semestre. O sorriso de Lucius voltou ao seu sorriso sombrio original. Do que você está falando? Draco perguntou inocentemente. Não me faça esse olhar de cachorrinho, eu não sou sua mãe. Lucius disse, estou falando de você lutando contra um troll em Hogwarts. Tosse, como você sabia disso? Draco perguntou. Severus me enviou uma carta sobre seu feito heróico. Lucius disse sarcasticamente, e você disse a eles que lutou contra o troll por seu bigode? Ei, parecia uma boa desculpa naquela época. Draco disse, a mãe sabe disso? Você tem sorte, eu não deixei que ela descobrisse. Lucius disse, este não é o momento certo para sua mãe ficar estressada por sua causa. Por quê? Draco perguntou ficando um pouco preocupado. Você vai descobrir quando chegarmos em casa. Vamos, sua mãe está esperando por você. Lucius disse puxando Draco para o canto e aparatou de lá. Draco não gostou da sensação de aparatar, pois na verdade parece que você está sendo forçado a passar por um tubo de borracha muito apertado. Aparição é um transporte bruxo. É basicamente a ação mágica de viajar fazendo com que o usuário se concentre no local desejado em sua mente. Depois que o usuário está devidamente focado, ele desaparece do local atual e reaparece instantaneamente no local desejado. Em suma, uma aparição é uma forma de teletransporte. É de longe a maneira mais rápida de chegar ao destino desejado, mas é complicado de fazer corretamente e desastroso se mal feito. Draco até vomitou na primeira vez. Aparição é um método popular de viagem no mundo bruxo, embora seja dito que muitas bruxas e bruxos adultos não se incomodam com isso. Essas bruxas e bruxos preferem vassouras, podflu ou chaves de portal. Draco queria aprender aparatação, mas devido a ser mais complexo do que a magia normal e ter riscos de estilhaçamento, ele não queria tentar logo no começo, sem ter mana suficiente e entendimento sobre isso. O estilhaçamento pode ocorrer quando alguém não tem determinação suficiente para atingir seu objetivo, fazendo com que certas partes do corpo não cheguem ao destino com o mago. Mesmo que os membros pudessem ser anexados de volta, Draco não queria passar por essa experiência, pois poderia ser muito traumatizante. Draco e Lucius chegaram do lado de fora da mansão. A casa deles estava encantada com Antides Apparition Jinx, tornando impossível para as pessoas aparatarem dentro da casa. As únicas pessoas contra as quais esse Jinx não funciona são os elfos. Criaturas odiosas, se você pensar bem. Eles podem entrar e sair de qualquer lugar que quiserem sem que ninguém interfira. Eles têm magia poderosa neles e podem usar magia sem varinha e sem canto também. Draco sentiu pena dos elfos domésticos quando chegou aqui pela primeira vez, mas depois descobriu que acorrentá-los é necessário. A atitude servil que eles carregam é a única maneira de mantê-los sob controle. Ou então, se eles ganharem um teste de liberdade, eles podem causar estragos. Felizmente, eles gostaram de ser escravizados por algum motivo. Draco não sabia se isso era o resultado de anos de escravidão ou se era seu instinto natural, mas felizmente estava lá. Elfos domésticos são intensamente leais ao seu dono, quer gostem deles ou não, mas há algumas exceções, por exemplo. Se um elfo doméstico for inteligente o suficiente e ela não respeitar verdadeiramente seu mestre ou amante, então ele pode desobedecê-los encontrando brechas em seu comando. A magia dos elfos domésticos também é muito complexa, de aparições sendo um talento natural. Eles poderiam usar encantos como o encanto de levitação ou mesmo o encanto de desarmamento, e eles poderiam usar magia negra poderosa também. Draco tem preparado um plano para os elfos domésticos para ajudá-lo, e ele agora está pronto para colocar seu plano em uso. Draco e Lucius entraram na mansão. Draco olhou ao redor procurando por sua mãe, mas não havia nenhum sinal dela. Mãe, ele gritou. Estou aqui, Draco. A voz de Narcissa veio de dentro da sala de estar. Draco largou a mala e correu para a sala de estar. Lucius revirou os olhos e andou atrás dele. Mãe? Draco entrou na sala de estar e, para sua surpresa, sua mãe estava sentada no sofá com uma barriga grande. Vem aqui, Draco. Ela disse estendendo a mão. Draco caminhou lentamente até lá e pegou a mão de sua mãe com os olhos ainda bem abertos. O que você achou da surpresa? Perguntou Lucius, que tinha acabado de chegar na sala de estar, sorrindo. Mãe? O que é isso? Draco perguntou olhando para sua barriga grande. Você vai ter irmãos agora. Ela disse acariciando o cabelo dele. Irmãos? Draco perguntou. São gêmeos. Lucius respondeu. Você vai ter 2 irmãos de agora em diante. Espera. Você estava grávida antes de eu ir embora? Draco perguntou inseguro. Não fazia nem 4 meses que ele tinha ido para Hogwarts. Sim, comecei a ter sinais cedo, mas não tinha certeza, explicou Narcissa. Então, há quanto tempo? 6 meses e meio, disse Lucius, sentando-se ao lado deles, segurando as mãos de Narcissa. Você não está feliz, Draco? Narcissa perguntou ao ver Draco permanecer em silêncio. Sim, claro, estou feliz, Draco disse sorrindo. Eu sempre quis uma irmã, mas agora vou ganhar 2. Pode ser um irmão também, sabia? Disse Narcissa. Não, tem que ser uma filha. Lucius e Draco disseram ao mesmo tempo. Ambos se entreolharam e assentiram.
Parece que ambos concordam em algo. Suspiro. Você também não. Narcisa suspirou. O que vocês dois farão se tiverem um filho e um irmão? São duas, não são? Draco disse. Então ainda há algumas chances de haver pelo menos uma garota. Sim, Draco está certo. Lucius disse, eu venho te dizendo isso há alguns dias. Ok, vocês dois não contêm suas corujas antes que elas sejam entregues e Draco vá tomar um banho. Eu vou preparar o jantar para vocês. Narcisa disse, eles não servem mais comida boa em Hogwarts. Meu bebê parece tão magro. Sério? Acho que estou bem. Draco disse se levantando, vou tomar um banho então. O elfo doméstico rapidamente preparou um banho para ele e Draco entrou para relaxar. Suspiro. Estou feliz por ter irmãos, mas não sei se é o momento certo. A ressurreição de Voldemort é importante sem isso. Ele não pode ser morto. Mas ressuscitar Voldemort com meus irmãos bebês por perto também não parece uma boa ideia. O que eu faço? Draco estava mais preocupado com sua família do que nunca agora. Depois de um longo banho, ele desceu e sentou-se à mesa de jantar. Então Draco, como vai a escola? Narcissa perguntou. Está indo muito bem mais do que eu pensava. Draco respondeu. Com Pansy e Theodore não é tão chato. Ouvi dizer que você fez amizade com a garota da família Greyengras? Lucius perguntou. É, mas como você sabe de tudo? Draco disse. Você está me espionando? Sou amiga da mãe dela, sabia? Disse Narcissa. Ela tem me enviado cartas agradecendo por você ter cuidado dela. Oh, então como é que eu nunca os conheci antes? Draco perguntou. Eles moram bem longe. Lucius respondeu. Além disso, só nos encontramos em ocasiões formais de vez em quando. Draco assentiu. Conhecer outras famílias bruxas não era grande coisa, já que ele próprio conhecia algumas. Então, de quem você gosta mais? De repente, Narcissa perguntou, fazendo Draco engasgar com a comida. Tosse, do que você está falando? Estou falando de quem você gosta mais, Pansy ou a garota da família Greyengras? Acho que o nome dela era Daphne, certo? Narcissa disse em tom provocador. Eu não gosto de ninguém, Draco disse, enfiando comida na boca. Narcissa riu ao ver o comportamento do filho. É bom se você decidir antes. Lucius disse com uma voz sombria, se você gosta de um deles, então eu posso te ajudar estabelecendo uma boa relação entre nossas famílias. Ambas as famílias Parkinson e Greyengras são boas aliadas para se ter. Draco olhou para seu pai que parecia sério e disse, mesmo que eu goste de alguém, não vou me envolver em um casamento político. Só para que possa beneficiar nossa família. Você ainda é ingênuo, Draco. Lucius disse, aliar-se a outras famílias ajudará a nos fortalecer, especialmente no controle do mundo bruxo no futuro. Eu posso me sair bem, pai. Draco disse, eu não preciso nem quero usar as pessoas que eu gosto só para me beneficiar delas. Draco, você tem que entender, estabelecer uma boa relação desde cedo fortalecerá o vínculo entre nossas famílias. Lucius disse, estou me inclinando mais para a família Greyengras. Eles são a família puro-sangue mais antiga e têm um ótimo relacionamento com outras famílias puro-sangue também. Então espero que você possa se concentrar mais na garota Greyengras. Lucius, pare com isso. Narcisa disse, nosso filho finalmente voltou para casa depois de muito tempo e você já começou a falar de política. Ele é muito novo para isso. Ele tem que aprender algum dia, Narcissa, disse Lucius. Se ele planeja terminar o que começou, então ele tem que aprender mais cedo ou mais tarde. Além disso, não estou dizendo para ele mentir para aquela garota. Se ele se tornar amigo íntimo dela, eles acabarão se apaixonando, como nós fizemos. Draco se levantou da cadeira. Pai, eu sei das suas ambições, mas eu também tenho as minhas, e elas são muito maiores e superiores às suas. Quanto a com quem eu vou me casar no futuro, é minha vida que decide, eu posso até me casar com uma trouxa se eu quiser, e você não terá nada a dizer sobre isso. Draco. Lucius também se levantou. Terminei. Draco disse caminhando em direção ao seu quarto. Lucius, eu sei que você tem passado por muito estresse ultimamente por causa do Ministério ter confiscado alguns dos nossos negócios. Mas você não pode descontar isso em Draco. Narcissa disse, eu conheço meu filho mais do que você. Quanto mais você o força a fazer algo, mais provável é que ele não faça. Suspiro. Sinto muito. Lucius disse sentando-se novamente e esfregando a testa com o Lorde das Trevas desaparecido. Algumas pessoas têm agido de forma estranha de vez em quando. E agora com nosso bebê a caminho, estou com mais medo pela proteção de nossa família. Está tudo bem, Lucius. Narcissa disse, Draco sempre foi um pouco cabeça quente, e além disso, ele tem apenas 11 anos, então não precisamos nos apressar em coisas como casamento. Além disso, com a personalidade de Draco, tenho certeza de que mesmo que ele envelheça, ele não estaria disposto a participar de um casamento político. Tenho medo de que se você realmente continuar pressionando-o, um dia ele possa até voltar para casa com uma esposa trouxa. Vou conversar com ele mais tarde. Lucius disse suspirando. Draco chegou ao seu quarto e o fechou. Ele estava estressado sobre Voldemort e o futuro, mas agora seu pai quer usá-lo como uma ferramenta política para ganhar mais poder também. Draco deitou-se em sua cama. Esta não foi a primeira discussão que ele teve com Lucius, mas ele não esperava que fosse logo depois que ele chegasse da escola. Especialmente no tópico do casamento, ele é muito jovem para isso e mesmo que ter aliado seja uma coisa boa, ele não se casará com alguém só para conseguir outra aliança familiar. Capítulo 30. Preto. Draco acordou de manhã ainda irritado com toda a discussão de ontem. Ele desceu as escadas preguiçosamente quando ouviu seu pai chamar seu nome, Draco. Ele se virou e viu seu pai olhando para ele da sala de estar. Precisamos conversar, disse Lucius. Draco revirou os olhos e o seguiu para dentro. Narcissa já estava lá. Draco suspirou e sentou-se no assento oposto a eles. Draco, peço desculpas pelo meu comportamento de ontem, disse Lucius, fazendo Draco estremecer. Ainda estou sonhando? Ele pensou se Lucius ouvisse seus pensamentos agora, ele provavelmente o trancaria na masmorra.
Ontem as coisas esquentaram desnecessariamente entre nós. Lucius disse com uma voz sincera, eu sei que você é jovem demais para falarmos sobre seu casamento, mas fugir da situação política também não é útil. De uma forma ou de outra, você vai ter que enfrentá-los, então ser ingênuo nessa área não vai ajudar nenhum de nós. Eu não sou ingênuo, pai. Draco disse, eu só não farei coisas que prejudiquem as pessoas próximas a mim, e nada vai mudar minha opinião contra isso. Nós também não queremos dizer isso. Narcissa disse, mas há muitos tipos diferentes de pessoas neste mundo, Draco, e elas podem querer te machucar. Eu sei o que você está tentando dizer, mas eu não sou mais uma criança. Draco disse, eu sei em quem confiar e em quem não confiar, e para aquelas pessoas que querem me fazer mal, eu também não vou mostrar nenhuma misericórdia para com elas. É bom que você saiba. Lucius disse, então isso torna as coisas muito mais fáceis. Se você tem lido o jornal ultimamente, então você deve saber que o Ministério recentemente invadiu alguns armazéns em busca de objetos escuros, o que prejudicou muito nossos negócios. Eu sei e honestamente acho que é uma coisa boa que tenha ido embora. Draco disse fazendo Lucius encará-lo, pai, os tempos estão mudando e é hora de mudarmos também. Objetos escuros são poderosos e vendem bem no mercado negro, mas realmente vale a pena? Explique. Lucius disse. Pai, todo esse tempo eu tenho dado minhas receitas de poções e meu trabalho de pesquisa de graça para fazer o público mudar de ideia sobre nossa família e especialmente para fazê-los me apoiar quando chegar a hora. Draco disse deixando Narcissa e Lucius chocados. Durante todo esse tempo, eles pensaram que o motivo pelo qual ele pediu que publicassem sua pesquisa no jornal era porque ele era muito gentil, e Lúcio, aproveitando a oportunidade para se gabar do filho, aceitou o pedido sem hesitar, mas pensar que o filho tinha outros motivos para isso os deixou estupefatos. Draco se levantou e foi até a janela mais próxima. Então, pai, me diga se um dos armazéns que eles invadiram for rastreado até nós. O que vai acontecer? Lucius ficou em silêncio. Ele sabia o que poderia acontecer se o caso fosse rastreado até eles. Agora mesmo, além das pessoas de dentro, temos pensado que estamos mudando, especialmente por minha causa. Draco disse, então, se você for suspeito de vender objetos escuros, todo o meu trabalho duro vai pelo ralo. Claro, você pode suborná-los. Mas por quanto tempo você acha que isso vai funcionar? Só um boato é o suficiente para arruinar minha reputação na comunidade bruxa. Suspiro. E agora? Lucius perguntou. Hoje ele estava vendo seu filho sob uma luz diferente. Ele o estava vendo mais como um colega do que como seu filho. Destrua ou venda todos os itens escuros restantes que vendemos e pare de fabricar novos. Draco disse, podemos ganhar dinheiro de uma forma não tão obscura como meu perfume. A propósito, como vai? Nós já fabricamos o lote atual e todos eles foram enviados há 2 dias para diferentes lojas em todo o Reino Unido. Aqui, Lucius disse passando-lhe o jornal. Na primeira página do jornal estava o enorme anúncio do perfume, falando sobre seus usos e sugerindo que o comprassem como presente de Natal para seus entes queridos. Essa foi uma ideia de Draco, que ele mais tarde recebeu de Hermione, que estava lhe dando conselhos sobre como vender melhor seu perfume. Tenho certeza de que será um sucesso. Narcissa disse. Espero que sim. Draco respondeu, veja pai, podemos fazer negócios abertamente vendendo coisas que as pessoas podem usar, em vez de vender coisas obscuras escondidas dos olhos de outras pessoas. Lucius assentiu, mas as coisas não são tão fáceis, e além disso não podemos fugir da magia negra. Quem está fugindo disso? Draco disse, pai, você tem que entender que eu sou diferente de Voldemort, eu não vou me perder como ele nas artes das trevas. Narcissa e Lucius pareceram um pouco abalados quando ouviram o nome de Voldemort. Veja, você ainda treme de medo só de ouvir o nome dele, mas você tem um pingo de respeito por ele? Draco perguntou. Lucius suspirou, não, eu não. Era só medo. No começo, quando comecei a segui-lo, pensei que ele estava fazendo isso por nós, sangue puro, mas logo as coisas saíram do controle. Ele estava matando pessoas à torto e à direito. Ele não se importava se eram sangue puro ou não. Ele só queria poder e governo acima de todos nós. Exatamente, pai. Você não entendeu. Ele não tem senso de moralidade nem tem um objetivo claro em mente. Ele estava com medo de que alguém tirasse seus poderes. Se ele era tão poderoso quanto dizia ser, então por que não foi lutar com Dumbledore? A razão é que ele estava. Medo da morte. Narcissa completou a frase. Lucius e Draco olharam para Narcissa. Você aprendeu isso comigo, sabia? Lucius franziu a testa e Draco sorriu. Eu não quero lutar com ninguém abertamente e em vez disso, quero que todos me apoiem. Sei que haverá algumas pessoas se opondo a mim. Não importa o que eu faça, mas ainda quero que a maioria me apoie. Não quero terminar o que Voldemort começou e em vez disso, quero criar meu próprio legado. Lucius olhou para o filho. Então, há quanto tempo você vem elaborando esse seu plano? Muito mais tempo do que você pode imaginar e eu nem comecei ainda. Draco disse no começo, eu queria esperar mais até que eu pudesse descobrir todas as coisas, mas agora, devido a todas as mudanças inesperadas, tenho que fazer meu plano começar antes do tempo. Então o que você sugere que façamos? Lucius perguntou. Expanda nossos negócios e fique longe do mercado negro. Esse é o primeiro passo, de qualquer forma. Draco disse sentando-se na cadeira, e eu quero que você me deserde da família Malfoy. O quê? Narcissa e Lucius disseram ao mesmo tempo. Me escute primeiro. Draco disse suspirando. Eu quero que você me deserde da família Malfoy e então faça de um dos meus novos irmãos o herdeiro. E se as 2 gêmeas forem meninas? Lucius perguntou. E por que você está tomando essa decisão? Mãe, até onde eu sei, não há ninguém para herdar a família Black, não é? Draco disse. Os olhos de Narcissa brilharam. Quer dizer que você quer herdar a família Black? Draco assentiu, Lucius franziu a testa e perguntou. Você ainda não respondeu minha primeira pergunta.
Pai, se isso é apenas uma questão de herança, então se meus 2 irmãos forem meninas, eu mesma controlarei a família Malfoy e no futuro, farei com que um dos meus filhos assuma o sobrenome Malfoy e o herde, dando continuidade ao legado da família Malfoy. Lúcio ficou quieto e não disse nada. Então, mãe, o que sabemos sobre a situação atual da família Black? Draco perguntou. Depois que minha tia, Valburga Black, faleceu, o 12 Grimmauld Place, junto com toda a riqueza da família Black, foi herdado por meu primo Sirius Black, que está apodrecendo em Azkaban. Quanto a outras pessoas, minha irmã Bellatrix poderia ter herdado o lugar depois de Sirius, mas ela também está em Azkaban. Narcissa explicou. Sirius não foi renegado pela família Black? Lucius perguntou. Ele era, mas depois da morte da minha tia, quer a outra parte gostasse ou não, Sirius herdou a riqueza da família Black. Narcissa disse bufando. Então precisamos convencer Sirius? Draco perguntou, pois acreditava que convencer Sirius seria bem difícil. Não há um testamento escrito diretamente para ele, então se pudermos convencer a tia Valburga e com a ajuda do Ministério da Magia, podemos fazer com que você herde a família Black, mas você tem que mudar seu nome de Malfoy para Black. Narcissa disse. Tia Valburga? Mas ela não está morta? Draco perguntou. O retrato ainda está lá. Narcissa disse, mas você pensou bem nas coisas? Sim. Draco assentiu. Eu ainda não concordei que você mudasse seu sobrenome e o deserdasse. Lucius disse com uma cara séria. Pai, você mesmo me disse ontem à noite sobre ter outras famílias bruxas me apoiando, não foi? E além disso, com a riqueza da família Black, posso viver livremente sem que ninguém tente me controlar. Draco disse sarcasticamente. Você ainda está bravo por causa de ontem? Lucius disse franzindo a testa, mesmo quando eu pedi desculpas a você? Não é sobre desculpas, pai. Draco disse, já é hora de percebermos que você e eu somos pessoas diferentes, temos visões e ideias diferentes sobre as coisas, então estou pensando que isso é o melhor. Se eu tiver um irmão no futuro, você pode moldá-lo em você. Personalidades semelhantes e estilo de vida semelhante, tornando-o exatamente como você. Então, eu ser deserdado é a melhor parte, não é? Com isso, não teremos que discutir um com o outro de vez em quando, já que não terá nada a ver comigo e posso viver minha vida sem você tentar forçar suas ideias em mim. Draco. Narcissa disse, não é educado falar com seu pai desse jeito. Peça desculpas a ele. Não quero ofender você, pai, então peço desculpas. Draco disse, mas ainda mantenho o que disse, toda vez que discutimos, tem algo a ver com você tentando forçar suas ideias em mim. Não quero começar uma briga enorme com você, o que acredito que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, então prefiro me mudar e não estar sob seu controle. Tudo bem, faça o que quiser, Lucius disse se levantando. Suspiro. O que eu faço com vocês dois? Narcissa disse. Draco se aproximou e segurou a mão de Narcissa. Mãe, você acredita em mim, não é? Sim. Narcissa disse, você é meu filho. Mesmo que o mundo não acredite em você, eu sempre acreditarei. Eu sei que parece estúpido eu dizer todas essas coisas do nada, mas acho que é necessário. Draco disse, eu e meu pai não somos a mesma pessoa. Desde que eu era jovem ele tem tentado me moldar para ser o próximo Lorde das Trevas, mas eu não quero ser isso. Eu quero ser algo além disso. Eu sei. Narcissa disse acariciando seus cabelos. Além de não ter ninguém para herdar a família Black, é bom que eu tome a iniciativa, disse Draco. Eu também acho. Narcissa disse, eu queria que você herdasse a família Black antes, mas Lucius era contra e pensando bem, também não era possível, mas agora com seus irmãos a caminho, posso convencer seu pai sobre isso. Espero que você consiga. Draco disse, deitando-se, voltei para casa no Natal e passei os 2 primeiros dias das minhas férias discutindo com meu pai. Você sabe que ele pode ser teimoso às vezes, mas ele quer o melhor para nossa família, só isso, disse Narcissa. Eu sei, mas é irritante se você pensar sobre isso. Draco disse, com Voldemort agora fora por um tempo, o pai ainda está em um estado de paranoia. Proteger a família é uma coisa boa, mas se você começa a ficar superprotetor e controlador, então fica realmente irritante. Ok, não fale mal do seu pai agora. Narcissa disse empurrando um pouco a cabeça dele. Eu vou te levar para a casa da família Black depois que você terminar seu primeiro ano. Draco assentiu.